Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Podcast São Paulo. Um prazer fazer isso, uma alegria, um tesão, uma paixão. E a cada dia a gente recebendo mais pessoas interessantes. E eu quero te pedir com carinho para curtir a gente, para comentar, para compartilhar, para nos tornar mais fortes do que vocês já estão nos deixando com a presença de vocês. Obrigado por assistir o nosso episódio e bem-vindo, pessoal. Bem-vindo para você também, Luciano. Nossa entrevista de hoje, Luciano Bravo, cara. Olha o nome do rapaz. A gente está falando de um perito, vamos chamar de perito ele aqui. Ele é especialista, ele é um mentor do crédito internacional ou de crédito internacional? É de crédito internacional. De crédito internacional. E CEO da Inteligência Comercial IC. Isso. IC. E também a sua missão é auxiliar empresários brasileiros e se tornarem milionários e livres com liquidez financeira. Milionários, livres e com liquidez financeira. Cara, a apresentação dele é grande. Eu vou começar pelo seguinte. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Prazer te receber. Obrigado, Alex. Vamos contar a tua história. Como teu currículo é grande, nós vamos fazer diferente. Diferente como sempre. Gente, vamos destrinchando junto, vamos embora. Bem-vindo. Obrigado, Alex. Um prazer aqui estar no podcast São Paulo. Fico muito honrado. A minha história é como a maioria da história dos empreendedores brasileiros. Comecei com 22 anos empreendendo, estou com 53. Nasci na cidade de Santos, sou pai de 5 filhos, já sou avô, tenho uma netinha. E comecei na década de 90 na área de engenharia e dali, como muitos dos empresários, fui galgando posições. Cheguei no ano de 2012 e descobri algo que impactou e mudou minha vida, que foi descobrir que as empresas brasileiras não têm o crédito que precisam para crescer. É verdade. Precisamos de crédito. Isso, eu era uma delas, né? Na época já tinha vendido 40 milhões de reais, então não era um empresário pequeno, já era médio, mas mesmo assim não consegui o crédito, Alex. Dali por diante, de 2012 até 2018, eu fiz um trabalho aqui, fortemente em São Paulo e também no Rio de Janeiro, buscando soluções de crédito, quando eu entendi que não era só um problema meu, e sim de todo empresário brasileiro. A partir daí, numa união com a Savel Capital Partners, que é um broker-dealer internacional, ao qual eu sou Head of Sales no Brasil, ou seja, o chefe das vendas no Brasil, nós começamos esse negócio aí do aporte de capital internacional, que já este ano faz 7 anos na mesma direção. Caramba. Explica pra gente mais um pouco sobre isso. Mas bateu uma curiosidade já de início aqui. Luciano, o brasileiro tem a cultura a cultura e o perfil real, porque a gente vê que tem muita dificuldade para se conseguir empréstimo no Brasil, um empreendedor. Você acha que é o quê? Os bancos não acreditam na falta de... É a falta de cultura? O que acontece? Porque a cultura, assim, de realmente cumprir compromissos, a gente tem alguma coisa relacionada a isso? Que os bancos levam os bancos a não abrirem financiamento para a grande maioria? Porque a gente sabe que é uma minoria, né? Na verdade, hoje você tem um problema no Brasil, Alex, que é o oligopólio. Nós temos uma grande concentração bancária com 5 bancos detendo 85% do crédito no Brasil. Então, com isso, você tem... Caramba, é altíssimo. É altíssimo. É uma das maiores concentrações no mundo. Nossa concentração, Alex, chega a mais de 75%. Então, quando você olha o crédito imobiliário, é 90%. Caramba, Então, gente. o que acontece? O empresário brasileiro ele não foi ensinado a se internacionalizar. Então, falta a cultura do empresário se internacionalizar. Porém, o perfil ele tem. E eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Uma das empresas que se internacionalizou com muito sucesso e hoje fatura mais de 350 bi foi a JBS. Caramba, real mesmo. A JBS, se ela não tivesse internacionalizado, ela tinha acabado como muitos frigoríficos que pediram falência nos últimos anos. Mas há mais de 12 anos atrás, ela se internacionalizou e hoje é uma das maiores processadoras de carne no mundo. Real. Vejo Então, muito no Estados o brasileiro ele tem perfil. Quando ele vai para fora, Alex, ele se torna gigantesco. Mas ele precisa ter essa cultura de se internacionalizar. É isso que falta e é isso que a gente tem feito. Ô, Luciano, para ficar mais claro, tem muitos empresários que assistem a gente, principalmente pelo YouTube, pelo Insta, internacionalizar uma empresa, um crédito, como que é?
É um processo bem mais simples do que pegar crédito no Brasil. Até porque a quantidade de documento exigida é Eu vou menor. pegar com você aqui, vou fazer até aqui as minhas anotações já, Anotações. para eu pedir crédito A lá. internacionalização, só que assim, tem um limite mínimo, né? Hoje nós trabalhamos com linha a partir de 3 milhões de dólares. É dali para cima. Então é para aquelas empresas que já passaram, Alex, de 24 milhões de reais de faturamento no ano. Ou projetos Greenfield, que é aquele que sai do zero. Greenfield, Greenfield, verde. que você quer crescer de ritmo acelerado. Então, se você tem um bom projeto, ou se você tem uma empresa que já fatura, o seu caminho é a internacionalização. Por que não é difícil? Com a minha entrada no processo, em 2018, eu ensinei. Eu abri o conhecimento para o grande público. Antes disso, eu considero que era difícil. Não existia informação e o que existia era que isso era uma coisa errada, o que era golpe. Hoje não. Hoje nós temos uma iniciativa chamada ACI Academy, que é a Academia do Conhecimento sobre Crédito Internacional, com Tá mais aqui. de 300 vídeos no YouTube ensinando todo o passo a passo. Então, qualquer empresário hoje, Alex, com 1 ou 2 horas de estudo na nossa academia, já vai entender como funciona o crédito internacional. Aí é só fazer. Cara, onde que os empresários encontram mesmo o contato com vocês para se cadastrar nesse... É uma espécie de curso, workshop? Na verdade, ele tem uma parte de curso e tem uma parte aberta. Tem uma parte aberta e uma parte fechada que é para quem vira um assessor de crédito. Mas o empresário ele pode procurar nosso canal no YouTube. Canal no YouTube. É Inteligência Comercial ACI, de aporte de Inteligência capital. Comercial ACI. Ou tem um método mais fácil. Vai no Google e digita aporte de capital internacional, já vai subir meus vídeos. Nós estamos muito ranqueados no Google, você nos acha muito fácil. Ou ele pode ir no website da empresa, que lá também tem farta informação sobre o crédito internacional. Nós basicamente fazemos os dois. Fazemos a operação e ensinamos o empresário também para que ele faça onde ele achar melhor, né? Não somente por nós. Eu achei que é de muita forte prestatividade isso para o Brasil. A gente precisa, né? Como a gente diz quando é algo que tem muita... quando a gente pega hoje o empresário brasileiro, principalmente o que tem menos acesso a tanta informação, ou na verdade, eu acho que falta para a grande maioria dos empresários essa conexão com bancos, com financeiras, ou gerar network, criar network com quem vai, enfim, alavancar ele ou elevar ele para esse mundo de empréstimos. Você acha que o que acontece? Quais canais poderiam ter também da iniciativa pública que se deve ter para ajudar esses profissionais a buscarem essas soluções de crédito? Porque tem muita gente com potencial, com projetos interessantes, não falando somente de pessoas que tenham validado 24 milhões ano. Que a gente sabe que isso daí nós não temos essa massa, né? Temos mais ou menos 1 milhão de empresas nesse tamanho. Como o Estado pode ajudar ou deve ajudar isso? Olha, quando envolve o Estado, o melhor caminho para o Estado é a iniciativa ao conhecimento. É ele distribuir informações sobre isso e da mesma maneira que ele tem a Apex, que é uma agência de exportação que ensina o empresário a exportar, ele precisa criar um caminho para ensinar o empresário brasileiro a acessar crédito fora do Brasil. Eu acredito que o governo ele pode ajudar o Estado nesse sentido, a incentivar o estudo, incentivar que o empresário conheça esse processo e faça ele mesmo. Agora, em relação ao crédito, ele pode fazer isso, por exemplo, através do banco... Ele pode fazer através, por exemplo, do Banco dos BRICS. Hoje nós temos a presidência do Banco dos BRICS. Os bancos do BRICS, ele poderia abrir uma linha para os países do BRICS, incentivando a internacionalização de empresas. Como fez, por exemplo, o Banco Europeu, que criou aquele projeto, por exemplo, Portugal 2030, que investe em empresas que vão para Portugal. Nós poderíamos criar um projeto de internacionalização dessas empresas, mas via um fundo público. Essas iniciativas, elas podem ser feitas no futuro. Hoje, o assunto no Brasil ele é muito restrito. E nós somos, hoje, tem uma ideia, nós somos o único canal funcionando que distribui esse conhecimento para 203 milhões de pessoas. Só tem nós. Então, essa que é a dificuldade. A informação ela demora muito para chegar a um empreendedor. E isso sufoca e acaba gerando quantitativo gigante de falências, cara. Isso. Você acha que não há interesse do Estado em mais pessoas tendo esse acesso, mais empresas tendo, mais empreendedores? A questão é assim, interesse deve haver, mas a verdade é que hoje, quando você fala de um oligopólio, e nós temos que entender que isso daí atrapalha um pouco, às vezes, o Estado de agir,
o governo tem que fazer com muito equilíbrio. Eu acredito que a iniciativa privada, né, como essa abertura que você deu agora, como a iniciativa que eu fiz, ela pode funcionar de maneira mais rápida. Se nós estamos falando em rapidez, os bancos privados eles podem incentivar a internacionalização dos clientes deles, porque eles têm um limite que eles podem dar de crédito, Alex. E se esse limite for aumentado através de pôr esse cliente do lado de fora e dar mais dinheiro, isso funciona melhor. Porque o governo ele é mais lento, né? O Estado é mais lento para agir e o empresário precisa de pressa, né? Sabe por quê, Luciano? Vamos lá. Se a gente for tocar num ponto importante que é geração de trabalho e renda. Sim. Pronto. A gente soluciona quantos por cento dos problemas que os brasileiros têm? Nós vamos de emprego para mais gente, que nós temos um número ainda alto de desempregados, e nós vamos de renda, e renda que pode ser gerada na comunidade, no bairro, no gel daquele cidadão, daquela população. E eu não entendo por que o Estado não entra com mais força nisso, tendo o BRICS, né? BRICS, que é o da Dilma lá, coisa e tal, que ela é a presidente. Exatamente. Isso. Gente, eu não estou falando de política partidária, pelo amor de Deus. A gente está falando de um projeto para ajudar a população ao todo. Sei lá, eu acho que a gente sente... No início da nossa conversa, eu já começo a sentir que, tipo, cara, quanta oportunidade que o povo, que a grande massa dos empresários que tem projetos bons, produtos bons, qualidade, especialidade, e não tem acesso, isso resolveria o problema de trabalho, de renda do país, a gente ia movimentar a economia, né? Enfim, há a sensação de ser para poucos, né? Na verdade, assim, o crédito no Brasil é para poucos. Desculpa falar assim, mas são dados técnicos, né? Se você der um Google aí, você vai descobrir que de cada 10 solicitações de crédito no Brasil, 9 são negadas. Cada 10, 9? 9 são negadas. Por quê? Quais os motivos? Por questão de perfil de crédito adotado pelo sistema financeiro brasileiro. Ele tem um perfil de crédito muito restritivo e se você tiver qualquer problema, você já não tem crédito. É um sistema que, tipo, o cara compra carro à vista há 10 anos. Mas se ele quer comprar um financiado, ele não tem credibilidade. Aí vem o outro problema que você falou. Com poucos concorrentes, a taxa é alta. Então, na verdade, o custo do crédito no Brasil ele é alto não é por causa da inadimplência, é por causa da falta de concorrência. E isso não é eu que falo. Isso quem fala é o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto. Ele falou isso. É pouca concorrência. Quando você tem pouca concorrência, o sistema ele fica muito difícil de ser usado e caro. É isso que acontece. Agora, um ponto importante que a gente precisa entender assim, esse aumento de recuperação judicial que você falou. Nós estamos tendo nos últimos 4 anos um aumento absurdo nos pedidos de recuperação judicial. E isso tem um motivo. O motivo é que o empresário brasileiro, ele hoje vive, Alex, com 30% do que ele fatura em crédito concedido. Então, assim, pensa uma empresa que ela fatura 100 milhões por ano. 30% é margem de risco? Então, ou não? Não, na verdade, 30% é o que aconteceu devido à concentração bancária. Não é uma margem de risco, porque se você tem uma ideia, uma empresa que fatura 100 milhões, ela poderia ter em crédito mais de 30 milhões. Poderia. Poderia ter 70, 80, mas infelizmente o sistema como foi consolidado, as empresas só conseguem chegar a 30%, se tiver o nome limpo. E desses 30%, ele precisa fazer no mínimo 20, 30 operações diferentes. Então o que acontece? Você tem pouco dinheiro em várias operações e com o seu custo alto. O que acontece? O empresário acaba se alavancando no caixa, usa o caixa para viver, e aí quando ele tem qualquer problema de variação, de câmbio, produtividade, quebra de contrato, ele quebra. Ele não tem caixa para suportar ativos trabalhistas, ativos um monte de ordens que prejudicam a gente. Você acha que... Deixa eu tocar nesse assunto que eu sei que está totalmente fora. Não sei se está fora, preciso que você me ajude. O empresário sofre muito hoje com esses problemas, com problemas trabalhistas, né? Tudo a nossa lei. Hoje o empresário senta numa ação, digamos assim, numa audiência, já perdeu. A sensação que a gente também tem. Você acha que isso tem alguma forma de onerar isso? Não sei, de trabalhar isso, você acha que isso onera, prejudica muito, leva à falência muitas empresas? E como poderia melhorar isso? Porque a gente tem um caso recente agora, eu sei que eu estou misturando um monte de coisa, mas vamos pro pau. A gente tem um caso recente de uma grande fábrica de biscoito, de bolacha, não sei se vocês lembram.
um faturamento de gigante. 4,2 bi. Bi, cara. E ela faliu, cara. Não tem como. Porque ela tinha isso ano. A gente tá falando de algo anual, não é isso? Isso. Tô errado? Aumento anual, tá certíssimo. Aí eu li algo por cima, não fui a fundo, sobre questões de ativos que ela tinha também. E um dos maiores pesos era, obviamente, os impostos, que a gente tem a fala do Trump falando de quanto por cento um produto, o nosso diesel vai, o nosso combustível vai, suponhamos 2%, 1%, e ele volta aqui num absurdo de tantas taxações que tem de impostos. Você acha que o caso dessa fábrica, que vamos levar para um contexto geral, massacra, né, o empresário, todo esse processo falido trabalhista, né, CLT nosso, né? Na verdade, assim, o que você está olhando do processo trabalhista, ou do sistema tributário, ou do fiscal, são apenas reflexos de um problema que existe dentro da empresa do empresário. E o problema central chama-se planejamento. Hoje, por um levantamento feito pelo Instituto Falcone, somente 10% das empresas médias, inclui essa que você falou, elas se planejam. 10%, 90% não tem planejamento de médio e longo prazo. Com isso, o que acontece? Como o empresário não se planeja, Alex, ele não percebe que o custo do dinheiro e a maneira com que ele pega envenena ele. E aí, o que ele faz para compensar a falta de crédito? Sonega, não recolhe encargos trabalhistas e não cria um ecossistema para evitar ações trabalhistas. E com isso, tudo explode. Não é só a parte trabalhista, ele tem vários problemas para administrar, como, por exemplo, parte fiscal e tributária. Então, assim, dizer que a parte trabalhista atrapalha, sim, atrapalha, mas qual é a mãe desses problemas? A mãe do problema acaba sendo a falta de crédito. Você pode olhar, eu sou empresário há 30 anos, eu te digo que hoje, quem sonegou imposto crescendo, não sonegou imposto porque quis, ou porque é bandido, sonegou imposto por uma escolha de crescimento. Ele diz, não, eu não vou pagar, mas lá na frente eu vou resolver. Por que ele faz isso? Porque ele não tem crédito. E ele quer crescer. E ele paga o preço para crescer. Quando chega lá na frente, por ele ter feito isso, ele acaba tendo uma dívida impagável. E aí vira essa bola de neve. A mesma coisa acontece com o trabalhista. Então, eu sei que esses problemas trabalhistas e tributários fiscais, eles atrapalham. Mas, na verdade, nós estamos tendo um problema anterior que empurra o empresário nessa direção. E é justamente a falta de acesso ao crédito. Se você entrar e estudar o caso dessa fábrica, você vai descobrir que ela vem de muitos anos tomando crédito da maneira errada e acumulando problemas e problemas. Uma bola de neve ali. Até ela chegar a inviabilizar uma operação de 4,2 bi. Sim, e eu já li algumas vezes relatos de empresários que, se ele quitasse todos os seus déficits, todos os seus ativos, tanto de impostos, e, enfim, fiscais, tributários e até trabalhistas, a maioria fecharia, cara. É real isso? É uma realidade nossa? É real. Vou te dar um dado que é real e é com base nas análises que a gente faz. Nós temos hoje um sistema de análise, que é um sistema de análise chamado RTACI, Relatório Técnico de Aporte de Capital Internacional. Sabe um dado que é impressionante? 80% das empresas analisadas por nós, o lucro líquido do empresário, o empresário vive de quê? De lucro líquido. O que sobra depois de ele pagar tudo, que é o que você falou. Se pagar tudo, tem dinheiro. O lucro líquido dele, Alex, não paga o endividamento bancário dele. O custo do endividamento, não o valor, o custo. Então, se ele tem um lucro líquido tão pequeno que não paga os custos bancários dele, imagina se ele for pagar tributo, tudo isso. Então, a verdade é que o empresário brasileiro ele acaba fazendo uma opção de deixar a bola de neve crescer. E essa bola de neve chega num tamanho que acaba engolindo ele para dentro do problema. Eu lhe garanto que hoje, 90% das empresas que estão funcionando no Brasil hoje, se ela ficar sem faturar 30 dias, ela quebra. Ela quebra. É real. O que prova é que nós tivemos, recentemente, uma grande desistência de abertura de IPOs na Bolsa de Valores. 80% das empresas que não abriram capital, Alex, entraram em pedido de reestruturação. Ou seja, ela estava indo para a Bolsa já altamente fragilizada. Como ela acabou não abrindo capital, por causa do problema da Bolsa, que nós já estamos 3 anos e meio aí sem IPO no Brasil, elas já entraram automaticamente na reestruturação. Você vê como elas estavam fragilizadas. Uhum. Então, o que você falou é verdade. Se for pagar tudo o que deve,
não sobrevive um mês. E quais os benefícios de se abrir o capital? Acho que para um entendimento geral. Olha, uma matéria que eu coloquei agora fala sobre isso, Alex, sobre a abertura de capital na Bolsa. Eu não vejo viabilidade de abrir capital na Bolsa brasileira. E vou te explicar por quê. A Bolsa brasileira, nos últimos 10 anos, ela teve uma perda de 44%, sem contar que somente 20% das empresas listadas na Bolsa passaram do índice Bovespa. Então, assim, nós temos uma Bolsa que ela é um monopólio, é só uma Bolsa. Ela tem ali dentro 480 empresas, então é muito pouco, é muito pouco. É uma bolsa que ela está concentrada os índices delas em 20 maiores empresas e o Brasil não tem ainda uma cultura de investimento em bolsa, você sabe disso. Não, é verdade. Então, assim, se você já tem um problema grave em captar crédito em bancos que deveriam te bancar, imagina você ir para um capital aberto e correr o risco. É o que está acontecendo agora com o supermercado Mateus. Desde que ele abriu capital na Bolsa, aquela rede de supermercado Mateus que você conhece, vem perdendo vertiginosamente valor. Porque o investidor brasileiro, ele não tem ainda esse hábito de investir na Bolsa. E nem nossa Bolsa é atrativa porque só tem uma. É um vício necessário esse sistema de empréstimo, né, de financiamento. Né? Na verdade, assim, o empresário brasileiro foi viciado a ter pouca opção e está conformado com isso. Ele precisa buscar opções. Como você, quando você não é bem atendido por uma loja no teu bairro, o que você faz? Você vai para outra loja e para outro bairro. Aqui no Brasil, o empresário não é bem atendido e continua do mesmo jeito. O fim é o empresário pagar por isso. E você acredita que quais as medidas que não só a iniciativa privada, né, que são os órgãos como vocês que buscam soluções, mas o Estado, como poderia trabalhar isso a quatro mãos, cara, para tentar, não sei, fortalecer ou minimizar o tanto de abate que a gente tem de empresas anuais? O governo poderia, por exemplo, fazer uma abertura para que outros bancos entrassem no Brasil. Poderíamos ter uma legislação que concordo totalmente, promovesse a abertura do Banco Central para aceitar mais bancos para melhorar a competitividade. O segundo era dar linha de crédito às fintechs. Hoje nós temos um grande movimento de fintechs, só que elas não têm lastro financeiro. Elas não têm dinheiro para emprestar. Então, o que adianta você ter 5 mil fintechs e todas elas sem poder de crédito? Então, o governo poderia abrir para entrar novos bancos, direcionar esses bancos, essas linhas para financiar as fintechs e criar um caminho de conhecimento para que o empresário saiba como também ir lá fora. Vou te dar um número. Nos últimos 40 anos, nós só fizemos 50 empresas internacionalizadas no Brasil. Os Estados Unidos tem 18 mil. Que vergonhoso. Tem 18 mil empresas contra 50 brasileiras. Tem muita gente com investimento, com muito potencial fora, como bancos mesmos e financeiros. Se o Estado facilitasse pensando, eu não sei, é muita barreira, é muito preso, é isso. A gente tem muito... Protecionismo. Então, a gente tem meia dúzia dominando uma situação que poderia melhorar para todos. Poderia elevar o ranking, o nosso posicionamento na economia mundial com não muita dificuldade. Por exemplo... Eu li alguma coisa sobre açúcar, esses produtos todos provenientes da cana. Açúcar, álcool, acho que é isso que eu lembro. E, cara, se a gente conseguisse atender as demandas que nós temos, é absurda de carne, é absurda de muitos insumos do agro nosso. É absurdo. Só que falta isso, falta estrutura ali para aquele pequeno, para o grande também, para poder mandar isso para fora. Porém, do outro lado, a gente tem muito banco, muita financeira, muito investidor. A gente pega uma região da China, você conhece melhor que eu, do Emirados e até americano. A gente tem muito banco forte que tem interesse em fazer negócio com o empresário brasileiro, mas ele tem barreiras. Ele não tem canais de chegar no empresário brasileiro. Você tem uma ideia? Somente 0,13% das empresas brasileiras exportam. 0,13%. E o que acontece? Hoje você quer comprar soja de um produtor rural. Aí você tem uma trade internacional. Você manda um instrumento financeiro que pode ser, por exemplo, uma SBLC. Ou pode ser um outro instrumento, uma LC ou uma DLC, que são tudo instrumentos financeiros
Nenhum banco brasileiro antecipa esse dinheiro. Então, você tem o comprador, você tem o instrumento, tem o produto, mas não consegue fazer a transação, porque o empresário brasileiro, como a maioria deles não tem caixa, ele não tem recurso para fazer a logística de entrega. E aí empaca tudo. O Brasil... Não, ele se submete àquele... Aí ele vende para trading aqui dentro, que tem um alto lucro com ele. Então, na verdade, a falta de crédito alimenta um outro mercado, que inclusive foi matéria, né? Você deve ter visto ali que a ProSoja, ela colocou uma matéria falando que o agronegócio brasileiro teve um prejuízo de 840 bilhões em reciprocidade. Real. Então, por quê? Porque o produtor rural ele tem que pegar o dinheiro no início da safra e pagar no fim. Com uma taxa de juros hoje que varia de 18% a 22% para o empresário que está fora do programa do governo. Gente, é muito alto. Então o que acontece? Qual a diferença para os Estados Unidos? Desse mesmo produto, desse mesmo formato? Se os Estados Unidos ele tá investindo no plantio dele a 3% ao ano. Nossa, 4% eu acho um absurdo. ao ano. E aqui, eu li em torno de 2 pontos alguma coisa. Aqui o programa do governo, a Conab, ela está emprestando de 7 a 12 ao ano. Mas a iniciativa privada está emprestando de 16 a 25. Se a gente tem um produto de alta qualidade, que a gente comprovado que nós temos os melhores produtores, agricultores, fabricantes, enfim. Por que não diminuir impostos e trabalhar no quantitativo de arrecadação, cara? Qual a dificuldade de alguém fazer uma matemática coerente e tirar a corrupção da... É foda, tem que tirar a corrupção da história. Mas vamos pensar como lógica de empreendedor. Claro, você é um doutor, você sabe melhor que eu. Mas por que não os 18% a gente não trabalhar isso num quantitativo distribuído por maior produção? A gente fazer uma maior produção, exportar mais do que taxar esses valores. Está correto exportar, né? Está correto. Do que taxar em 18, onde não dá para concorrer com o primeiro mundo nem a pau. Na verdade, isso daí vou ter que te fazer uma analogia para você entender. Por que nós não temos um sistema que você possa liberar mais crédito e ganhar menos em mais operações do que ganhar muito em poucas operações? É o mesmo caminho que você falou de baixar tributo. O governo ele tem uma dificuldade de criar uma isonomia de cobrança. Então, ele precisaria cobrar desde o pequenininho até o grande. O problema é que, como o sistema ele é altamente complexo burocraticamente, tem muito o quê? Sonegação. E para compensar a sonegação, o que ele faz? Ele tem uma taxa alta. Então, não é só o mau uso do recurso, é também uma falta de capilaridade. Ele em vez de investir, Alex, numa capilaridade para pegar o tributo desde o consumidor até o produtor, ele não tem. Então, o que ele faz? Ele tributa pesadamente uma parte para ficar mais cômoda para ele e um monte de gente passa por debaixo. Então, é a mesma coisa que acontece com o crédito. Que sistema? Ele empresta para poucos e um pouco para muitos e tributa pesadamente esse muitos. Tributa não, taxa tributamente esse... E o que acontece? Por isso que a gente perde grandes marcas, grandes empresas. Tem uma ideia. Hoje, americano, o povo vai embora, europeu vai embora. Hoje, no Brasil, você tem 7 milhões de empresas negativadas e 70 milhões de pessoas negativadas. Então, como que você vai ajudar um país a produzir se tem 77 milhões de entes negativados sem crédito? Cara, a gente está falando de quantos por cento da população? Nós somos 200 e quanto? 1/3. 203 Eu ia milhões, chutar mais ou menos 1/3. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o Brasil, ele tem jeito. Eu vou te dizer qual é o jeito que o Brasil tem, na minha visão, Alex. Isso, precisamos. A visão é que toda nação, se você olhar qualquer nação que já passou por isso, os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, todos eles, países da Ásia, eles fizeram, o que eles fizeram? Eles abriram a economia. Eles fizeram com que a produção fosse a alavanca de crescimento. Ou seja, a produtividade. E o que eles fizeram? Eles agregaram valor ao produto. Quando você olha o Brasil, os 10 produtos mais exportados e os mais importados, você descobre que nós estamos exportando produto de valor agregado baixo
e importando produto de valor agregado alto. É só inverter isso. É só inverter. É pegar, investir na reindustrialização do Brasil, porque produção a gente já tem, de matéria-prima. Produção, tranquilo, qualidade, estrutura. Isso. Porque nós não temos... Investir um pouco em estrutura. Isso, infraestrutura. E investir pesadamente em beneficiamento, que é a industrialização. Se você der crédito à industrialização, automaticamente o produto de valor agregado vai subir, tua balança comercial vai se expandir e esse crédito é retornado ao Brasil. E aí você consegue redistribuir o fluxo. Eu sou filho da indústria. Eu fui formado pelo sistema É uma Senai. matemática bem complexa, né? Não, bem simples. Incrível. Não para o entendimento do grande, de quem se beneficia. Por que que eu pago isso, sendo que ele fez isso? Mas a origem é aqui. É. Entendeu? Na verdade, você tira a matéria... É o simples complexo. Isso. Se for ver assim, você extrai o petróleo bruto, manda para fora para refinar e traz o produto acabado para o Brasil pagando uma fortuna, 3, 4 vezes mais caro. Não é? Nós temos a carne mais cara. Por que a gente não faz a refinaria aqui? Então. Por que não faz o óleo aqui? Por que não faz o remédio aqui? Nós importamos 85% dos remédios, dos princípios ativos dos remédios. Se nós temos tantas... hoje o maior berço encontra-se nas grandes florestas brasileiras, né? A gente tem aí... É isso, correto? Ativo, né? E qual a solução que você estava dizendo? A solução é essa, é você fortalecer o setor empresarial de produção. Uhum. Né? Então, o setor empresarial de produção precisa ser reforçado, porque nos últimos 30 anos, Alex, você teve uma desindustrialização do Brasil. E com isso, o brasileiro acabou se movendo muito para a área de matéria-prima. É o que a gente vende hoje. Por que aconteceu essa desindustrialização? Desindustrialização. Justamente pela falta de crédito. A falta de crédito fez com que as indústrias não conseguissem se desenvolver e fossem fechando. Falta de crédito, claro que é um assunto que é o da pauta nossa. Mas a gente está falando de um produto que vendia quantitativo. Quando a gente fala de indústrias, você está falando de que década, mais ou menos, de que período? Nos últimos 30 anos, últimos 30 anos. De 90 para cá. Então, cara, a gente tem pega um período de muita demanda. Sim. Porque tudo se descobrindo, tudo buscando, o mundo crescendo, etc. E os caras, mesmo assim, não falta crédito, a gente sabe que é importante, porque o cara precisa fazer o negócio... Infelizmente, ele precisa ter fôlego, né? Porque a gente tem outros problemas que... Mas impostos, essas coisas, fode pra caramba. Mas vamos lá, o crédito daria um alívio... Na verdade, deixa eu te explicar quando eu falo que o que aconteceu foi o crédito. No mesmo período que houve a desindustrialização, houve a concentração bancária. Você saiu de 726 bancos para 180. O que aconteceu, Alex? Demais. O que aconteceu? Com as indústrias crescendo, deveria ter um sistema de crédito que desse a ela o que a gente chama de payback, que é o tempo de captar, produzir, vender e receber. Como o crédito no Brasil ficou concentrado, esse prazo ficou pequenininho. Hoje ele é de 60 a 90 dias. A maioria das operações. Muito pouco. A indústria... Não dá para o cara respirar. Então, a indústria não consegue responder. Então, o que você olha é, todo ano tu perde 1.000 fábricas no Brasil. Todo ano 1.000 fábricas desaparecem. Qual o motivo de não ter estrutura para dar um prazo maior? Esses bancos financeiros, o sistema? É por causa do oligopólio. Deixa eu te explicar. O que seria? Vamos lá. Você hoje, quando você vai viajar de avião no Brasil, você paga uma passagem justa e é bem tratado nas aeronaves? Como responder isso? Vai ter uma série de fatores para a gente. Ótimo, então vamos lá. Hoje você paga uma passagem cara, tem poucas opções e o seu serviço de bordo é ruim. Sim, se a gente associar ela ao mesmo serviço, às mesmas linhas domésticas fora do país. É verdade. Sim, se comparar é absurdo. Isso. Agora, por que isso acontece, Alex? Porque você tem 3 companhias aéreas no Brasil. 2 estão em recuperação judicial. Então, se não há essa competitividade, não há interesse em dar mais e favorecer o público. Quando você traduz isso para um sistema de dinâmica de crédito, o que acontece? Eu não vou dar dinheiro para esse pessoal que precisa de mais prazo. Eu vou dar para a pessoa física, que paga um juros mais alto e eu controlo melhor a inadimplência. Então, em vez de você dar 10 milhões de reais para a indústria, você pega esses 10 milhões e quebra em crédito de 10 mil reais e dá para 10 mil pessoas.
cobrando, em vez de tu cobrar da indústria, que tu cobraria ali 12%, 13%, tu cobra da pessoa física 20 a 30%. O que você prefere fazer? Emprestar para quem te paga de 20 a 30 em infrações pequenininhas ou emprestar para quem tu empresta em volume maior numa taxa menor? É uma questão de escolha. Até porque isso vai multiplicando ali. Então. Caramba. Compare o crédito à indústria ao crédito pessoal. O crédito pessoal é caríssimo. Uhum. Então, o banco ele não tem interesse em pôr o dinheiro aqui, ele tem interesse em pôr aqui. E aí é que a indústria paga o preço. Então, não foi uma questão de falta de conhecimento, de empreendedorismo ou tecnologia. Foi secando a fonte e as indústrias foram morrendo. Cara, nós vamos falar. Você relacionou aqui sobre os temas de workshop, é isso? Me ajuda aqui. É para eu perguntar sobre o cenário de crédito no Brasil. A gente já falamos sobre isso. Histórico do ACI, tá certo? Isso. Já falamos. Estruturas financeiras e garantias bancárias também, né? Internacionalização de empresas. Já operações financeiras diversas. A gente chegou a tocar nesse assunto com mais profundidade? Não, Me ajuda. na verdade o que você pode falar é que tipos de operações tem aqui dentro, acho que ir por esse caminho aí. O que nós temos de pergunta aí? Tem um pessoal que manda pergunta pra gente. Manda aí. O que você acha que o Trump traz pro mercado de... Vamos falar exclusivamente pro cenário de crédito no mundo. O que ele muda? O que muda com a eleição dele? O Trump, Positivo e negativo. O Trump tem um princípio, que é um princípio de um empresário, né? Ele é aquele princípio que primeiro o país dele. Então, quando tu vai pensar sobre a família, sobre tua empresa, sobre teu país primeiro, teu país primeiro, tua empresa e primeiro tua família. Todo mundo pensa assim. E ele, com esse pensamento de primeiro a América, ele está valorizando a América no sentido produtivo, porque a América errou também, como muitos países que fizeram a terceirização da sua produção, criando, vamos dizer, novas situações, não vamos falar quais, que incomodam o sistema produtivo mundial. Por Aí exemplo, que eu quero chegar. você olha aqui o Brasil tem indústria automobilística? Não. O Brasil tem montadora. Aí o Brasil abriu para um país que está trazendo navios com 200, 300 mil carros para cá. O que acontece com a indústria local? Morre. Então, o que o Trump quer é o seguinte: volte para o meu país, produza aqui dentro. Algumas coisas a gente produz fora, mas vamos manter a fortuna dentro do nosso país. Eu não vejo que ele está errado, porque o Brasil tem que fazer a mesma coisa. O Brasil tem que trazer a produção para dentro do nosso país e não produzir lá fora. Você sabe quanto que os países da América do Sul... Legal a concepção dele, né? É a concepção de soberania. soberania. Nós somos a loja, a produção, vocês comprem. Isso. O que ele está? Ele vai chamar as empresas de volta para o país dele. Está correto. Nós devíamos fazer igual. Chamar as empresas para produzirem aqui dentro. E o valor... Pra você ter uma ideia, os países da América do Sul, incluindo do México para baixo, né, da América Central para baixo, os nossos países transferem 680 bilhões de dólares em reservas para países industrializados. Sabe por quê? Porque não produzem aqui dentro. Esse dinheiro, Alex, podia ficar dentro do Brasil e ajudar faculdades, crédito a pequenas empresas, ações sociais, tudo que você imaginar. Mas o dinheiro vai lá para o outro lado. E o mais interessante é que essa matéria-prima é daqui, né? Tudo daqui. Tudo daqui. Cara, qual o problema que nós temos? O problema que eu acredito que o brasileiro tem que amar mais o Brasil. Ele tem que valorizar esse país e ver que nós não somos o primeiro produtor de alimentos do mundo à toa. Nós somos porque nós trabalhamos muito para isso. Mas a gente não precisa vender a soja, o milho e o algodão in natura. Nós podemos vender o óleo de soja, o hambúrguer de soja, o farelo de milho, tudo que sai deles e vender. E ajudaríamos muito eles, porque o nosso custo de produção é menor que o deles, porque a gente tem a matéria-prima. Temos energia, temos uma matriz renovável, temos mão de obra. Nós poderíamos produzir um produto bom, com valor melhor, mas num custo menor para chegar nos outros países. Quando a gente faz o que faz, nós perdemos essa capacidade, colocamos a matéria-prima na mão de pessoas que especulam no mundo inteiro e perdemos o poder financeiro. O que impacta a gente agora com essa taxação sobre o aço do Trump? Você acha que o mercado vai sentir alguma coisa? Vai sentir bastante.
Só que aí é uma ameaça e uma oportunidade. As siderúrgicas brasileiras, Alex, elas vão muito mal. Você Fechou. sabe disso. Siderúrgicas brasileiras estão equilibradas assim no fio da navalha. Elas não têm capacidade de produção, mas assim, nem perto. O que a gente produz no ano inteiro, países da Ásia produzem em 2, 3 dias. Então, com a taxação do aço e sem poder de fogo de produção, o que vai acontecer é o que já está acontecendo. Algumas empresas gigantescas de multinacionais, como a ArcelorMittal, está dobrando a aposta no Brasil. Por quê? Porque aqui está a matéria-prima. Porque aqui está o centro de produção. Então, ela produz aqui e manda esse aço para nós consumirmos no preço que ela quiser. Então, o que vai acontecer é que as indústrias brasileiras não vão conseguir ter fôlego. Para atender o mercado nacional, não interessa para ela. E o que vai acontecer com a maioria delas? Vai ter dificuldade financeira com risco de quebrar. Mas, em compensação, as internacionais, que têm muito dinheiro, vão investir em produtividade e vão fornecer para nós. Ou vão comprar da gente a preço de banana. É como aconteceu. O que aconteceu com o setor sucroalcooleiro foi isso. Pega as usinas de cana-de-açúcar, a maioria quebrou. Quem comprou? Só multinacional. Só multinacional que comprou. A própria Raízen, que é a Cosan, ela hoje tem um forte componente da Shell dentro. Então, ou seja, você vê que o estrangeiro, quando ele vê que um segmento nosso cai, ele vem e compra todo o segmento, moderniza e fornece para nós mesmos. Cara, é incrível. Eu li sobre, não chegava a 5% de uma demanda que se a gente conseguisse atender toda a região da China e etc. Quando a gente fala de China, a gente está falando de Ásia. Isso. E se a gente conseguir chegar nem isso, nem longe de 5%, nossa economia dá um pulo gigante. E aí a gente tinha problemas. Os problemas encontrados. Hidrovia, Sim. rodovia, não temos estrutura de aeroportos para poder mandar tudo isso. Qual o termo para a gente... Escoamento. Escoamento Exportação. disso. Eu não consigo entender, sendo que nós somos grandes produtores. Há alguns anos, o Brasil ranqueava em açúcar, em álcool. Não sei se você concorda com essa pesquisa. Em produção, estou falando em produção. Em ter histórico de grande produtor mundial. Eu lembro de períodos que o Reino Unido precisava muito de exportações. Sim, de produtos acabados. Tá Nossa, falando, né? Então, acontece que a participação da indústria no PIB caiu pela metade. Fala uma que é para mandar aqui. E, na verdade, o que aconteceu foi que, devido à atrofia do sistema produtivo brasileiro, o que aconteceu? O sistema estrangeiro e a importação substituiu, Alex. Então, quando você vê, assim, o que para nós é uma falência, para o estrangeiro é uma grande oportunidade. E você pode olhar desde o sistema de cabotagem, que nós tínhamos no Brasil e que não tem mais, é tudo empresa estrangeira. Você olha, por exemplo, a parte de bens de capital, a maioria está na mão de empresa estrangeira. Insumos do agronegócio na mão de empresas estrangeiras. Exportação, as maiores trades estrangeiras. Então, o empresário brasileiro não tem força para produzir nem para exportar. O estrangeiro vem aqui e faz isso. O empresário brasileiro, quando ele atinge um certo volume, ele já tem um monte de órgãos reguladores, parece que só criando impedimentos, que eu não posso falar o nome, senão eles dão pau na gente. É incrível isso, eu não consigo entender, mas é uma realidade. Luciano, tem algumas perguntas que nós recebemos aqui, o pessoal está mandando para mim. Se a gente já respondeu, desconsidere. Mas vamos lá. Quais fatores mais influenciam a aprovação de crédito internacional? Na verdade, os fatores que mais influenciam é se o cliente tem algum problema de crime financeiro, então se ele é pessoa politicamente exposta, se fez lavagem de dinheiro, evasão de divisa. Sonegação, essas coisas. Não pode ter crime no sistema financeiro, não pode ser uma pessoa politicamente exposta e ela precisa ter uma estrutura financeira ao alcance de executar a operação. O que é uma estrutura financeira? É ter caixa. Resumindo, é ter caixa. Se ele tem caixa, ele precisa para quê? Quando a gente diz caixa, deixa eu te explicar. No Brasil, para você tomar uma linha de crédito de 10 milhões de dólares, de 10 milhões de reais, vamos comparar assim. Para você ter uma linha de crédito de 10 milhões de reais, você tem que ter capacidade hoje de pagar 10 milhões de reais.
Lá fora, o que eles analisam É coerente, precisa Você ser... tem 5% dos 10 milhões de dólares no bolso? Tenho. Então, eles te dão a linha. Você vê a diferença? Você vai... Se você for captar dinheiro no Brasil, você tem que provar que hoje tem dinheiro para pagar o que está pegando. Lá fora, você tem que ter uma reserva financeira de um percentual menor que 5% para viabilizar uma tomada de crédito para uma operação, por exemplo, chamada hard lender, que é uma operação que usa o imóvel. Então, é a diferença entre capacidade financeira, aliás, capacidade de pagamento, que é o que a empresa, que é o banco cobra, e capacidade financeira, que é tu ter o mínimo valor para comprovar que tu não está em insolvência, vamos dizer assim. Que não é risco, não representa risco. Que não representa risco. Quando você fala de imóvel, é para garantia mesmo? O Brasil Eles tem utilizam isso fora, você citou. nós temos hoje uma linha de crédito. É muito comum, né? Desculpa, Luciano, o americano utilizar do seu imóvel para... Sim, muito comum e correto. Porque você, na sua vida como empresário, o que você acumula? Patrimônio. Então, se você olhar, pegar 80% das empresas que pediram RJ no Brasil, elas têm em patrimônio 4 vezes o valor da dívida. Por que ela pediu RJ? Porque o banco não quis dar dinheiro para ela usando o patrimônio que ela tem. Lá fora isso não acontece, porque se você deve 30 milhões de reais e tu tem um patrimônio de 100, o banco pega o teu patrimônio e te dá 50, aliás, te dá 20, né? Desconta os 30 e te dá 20. No Brasil, não. Tu tem uma dívida de 30 milhões e tem um imóvel de 300, ele te bota na falência. Ele não aceita teu imóvel. Isso é por conta do nosso sistema judiciário, tem alguns impedimentos quanto a imóveis, né? Você pode alegar N coisas. Na verdade, não é por causa somente do sistema judiciário. Esse imóvel é um imóvel de uso meu, de 10 milhões, 20 milhões? Não, na verdade, hoje, o sistema jurídico do Brasil, ele saiu da hipoteca, que era o sistema antigo, e foi para a alienação fiduciária, que é muito mais seguro para o credor. O negócio volta naquela questão. Se o banqueiro pode pegar o teu dinheiro, que é o teu recebível, como garantia, para que ele vai querer teu imóvel? Que vai dar um puta trabalho, que se tu dever, ele tem que vender, transformar isso em dinheiro. Então, é uma questão de facilidade. Mas e o percentual que ele pegou esse imóvel? O valuation dele? Então, porque é quantos por cento do crédito ele pode tomar isso? Então, no Brasil não existe essa regra. Eu vou te explicar por quê. Se você hoje tiver um imóvel de 300 Porque aí não justifica, né, Luciano, o cara pegar o imóvel e o banco não ter um imóvel que vale muito mais. Então, é assim, o normal era que o banco pegasse um imóvel de 100 milhões e te desse 20, 30 milhões, correto? Hoje, se você tiver um imóvel de 300... Pede café para ele. Não sei se você bebe café. Sim, eu posso tomar. Se você tiver um imóvel hoje de 300 milhões de reais e for colocar no banco para pegar dinheiro, 90% das vezes o banco não vai aceitar. E eu tenho histórico analisado. Pegar quanto, você falou? Se você tiver 300 milhões 300 milhões de imóveis. Tá? E querer entregar para um banco para pegar 10%, você não arruma crédito hoje. Pelo amor de Deus. Não arruma. Não arruma. Brincadeira. Não arruma. Você pode olhar... Qual o motivo desse... Então, regras criadas pelos próprios bancos para proteger sua liquidez. Proteger como? Ele está com puta de um patrimônio do cara ali que ele pode... Não, mas ele não aceita. Quase que aplicar um golpe no cara? Então, você pode perguntar para qualquer empresário, qualquer um, setor logístico, industrial, pede para ele pegar a fazenda dele que vale 500 milhões e ir no banco e pegar 50. É ilógico, não tem lógica. Ninguém dá 50 milhões na tua fazenda. Ninguém dá. Agora, o que eles querem do empresário? Eles querem o recebível. O recebível eles querem. Eles querem uma facilidade de um comodismo esquisito. Isso, né? Eles querem assim. Por que o recebível? Porque se você dever ele trava teu recebível. Agora, o imóvel ia dar trabalho para ele ir na justiça, para advogado, para executar a penhora. Ele não quer esse trabalho. A gente está falando de morosidade. Seria isso a terminologia? Isso. Na verdade, é morosidade misturado com comodidade, né? É os dois. Ou seja, quando você tem uma situação cômoda, você não vai querer uma magia. É igual, você tem um controle remoto, você levanta para trocar sua televisão de canal? Não, você aperta o controle. Então, o banqueiro no Brasil, ele olha mais o que é cômodo para ele. Não é o que é melhor para o sistema, ele olha o que é cômodo para ele. Para ele não é cômodo pegar imóvel. Você tem hoje no Brasil um novo marco de garantias que abriria espaço para dar crédito para o empresário. Mas na prática isso não existe. Não existe.
pegue o seu imóvel e vá no banco pedir dinheiro. E veja o que o gerente vai lhe falar. Caramba, expectativa do brasileiro, eu tô achando que nós temos sérios problemas Nós temos aí. uns probleminha para resolver, né? Não, eu tô achando que é profundo o negócio a nível de cultura. Os índios, quando chegaram, o pessoal aqui português, enfim, deixaram um estrago aqui na nossa credibilidade forte. Sei lá, a corrupção começou alta lá. Como a alta do dólar e a economia global impactam o acesso ao crédito internacional, Luciano? Bom, a alta do dólar não impacta no acesso a crédito internacional, até porque quando você capta o dinheiro, você capta direto em moeda forte. Então, se você tem o crédito captado em moeda forte com uma empresa que possibilita trazer e levar esse dinheiro quando você quiser, a alta do dólar não vai impactar na captação Até porque o dólar está internacional. oscilando pra caramba. Mas é que assim, quando você tem uma estrutura internacionalizada pelo método que a gente ensina, você tem, Alex, uma empresa nos Estados Unidos que só capta dinheiro e uma empresa no Brasil que só produz. Então você capta por essa empresa e transfere por uma operação chamada Registro de Operação Financeira para a tua empresa brasileira. Essa remessa aqui é que tem problema de variação cambial. Essa daqui não, porque ele tomou em moeda forte. Quando você toma dinheiro pelo método tradicional, que é onde tem o risco de hedge cambial, quando tem um banco no meio, um banco brasileiro, ele não deixa você ter acesso a uma estrutura internacional. No modelo nosso... Como ele pode interferir? Ele interfere porque quando ele vai fazer a operação por ele, Alex, ele é que estabelece as regras para o credor, e não é você. É ele que estabelece. Então, ele estabelece uma regra A e te cobra uma regra B. Quando você faz a internacionalização, o A e o B é você. Então, se você capta 8% lá fora, em dólar, você transfere ao Brasil a 9%. Se isso fosse feito por um banco, ele te coloca aqui a 18%. Então, você vê a diferença. Cara, fundamental então, o trabalho de vocês. Se você tem uma aí. estrutura lá fora, a oscilação do dólar não afeta. Por quê? Quando você manda o dinheiro para cá, você aproveita que o dólar dá alto, você ganha dinheiro. É como se eu estivesse trabalhando em dólar, ganhando em dólar. Isso, aí quando o dólar baixa, você remete o real, ou seja, o real se valoriza, você manda o real. Então, você leva e traz o dinheiro de acordo com a tua conveniência. Então, não atrapalha a captação internacional. E você perguntou uma outra coisa? É novo esse sistema? Tem mais de 50 anos. Caramba! A Lei Federal 4131, que é a lei que permite o ingresso de capital estrangeiro, tem 62 anos. Você pode ir lá fora, captar 10 milhões de dólares e trazer ao Brasil e não pagar zero de imposto. Zero. É o que os bancos usam. E isso é o que vocês ensinam. Isso é que o time do Luciano Bravo, que é bravo mesmo, autoconhecimento, bravo, o pessoal fala brabo, né, para aquele cara que domina muito. Luciano, vamos repetir, como ter acesso, cara, como ter acesso a todo esse, eu acho que essa importante informação de que eu acredito que é massa no mundo corporativo de empresário de como fazer tirar o banco como seu desenho, deixar de ser dependente desses 3 bancos, meia dúzia de bancos nossos, e começar a fazer algo mais internacionalizado, como você disse. Como a gente pode procurar vocês? Como a gente pode buscar mais informações novamente? Bom, só Alex, para repetir. Nós podemos, o empresário, tanto o empresário como o consultor que auxilia o empresário, você pode nos encontrar por 2 caminhos bastante tranquilos. Um é o canal do YouTube, que chama-se Inteligência Comercial ACI. Vamos subir o site, subir uma capa do site. Inteligência Comercial ACI. Ou visitar nosso website, que é inteligenciacomercial.com. Lá você já tem acesso a todas as informações gratuitas e pode aprender tudo sobre o que eu e o Alex estamos conversando aqui. Cara, de muita relevância. Pesquisa, vamos pesquisar no Google, pessoal, vamos subir a página para vocês. Você quer açúcar ou sem? Não, ele descolocou, eu quero. Pegou uma colherzinha para ele ou você mexeu? Já tá bonitinho ali? Ô, Luciano, quais os cuidados que alguém deve tomar para evitar fraudes ou golpes em busca de crédito no exterior? Muito boa pergunta, Alex. Essa daí, inclusive, eu tenho 2 vídeos gravados no YouTube chamado Fato ou Falso.
São 3 procedimentos que você pode fazer simplesmente. Primeiro, quem te oferecer crédito internacional, faça o simples. Visite o website dele, visite as redes sociais. Ele tem que estar igual em tudo. Ele tem que mostrar a equipe, o trabalho, com quem ele trabalha, com quem ele trabalha. Então, ele tem que estar visível para que você conheça quem é o time. Número 2, tem que fazer uma análise. Até um médico, quando você chega reclamando, ele manda você fazer um exame. Então, quem trabalha com crédito internacional sério é igual a nós. Realiza uma análise sem custo e entrega uma análise na mão do cliente. Pra ter uma ideia, nós somos hoje a única empresa que faz um relatório completo sobre o cliente usando dados da Serasa Experian e da Nelway. Então, assim, quem trabalha em crédito tem que ter estrutura de análise e fornecer uma análise. Então, olhar a transparência das informações, executar uma operação de análise sem custo e o terceiro, colocar uma proposta aberta. Então, nada de caixinha preta, uma proposta aberta, que o cliente entenda quem está oferecendo crédito, quem opera esse crédito e quem concede esse crédito. Então, no nosso caso, se qualquer cliente for... Quem valida, né? Porque você falou 2 marcas Serasa e você tomou outro... Serasa e Nelway. Nelway é a empresa que cuida do compliance da B3. Ah, meu, se validou é porque você pode ir tranquilo. Então, assim, nós temos um trabalho digamos assim, não é moralizar, mas é dar um norte para a captação. Então, todo mundo que nos procura, observe esses 3 quesitos. Quando nos pesquisa, sabe quem nós somos, está tudo aberto, toda informação. Executamos um processo de análise e a nossa oferta já vai indicando quem é o financiador. Então, não tem como errar. Não tem como. E aumentou bastante? Tem algum período que aumentou pós-pandemia de busca por crédito internacional? Na verdade, assim, o nosso processo está aumentando, mas não é só porque foi a pandemia. Na verdade, assim, como é um conhecimento que nós estamos distribuindo, Alex... informação, né? E esse conhecimento que nós estamos fornecendo está criando uma cultura, então nós estamos sendo cada vez mais procurados. Só para ter uma ideia, nós temos hoje assessores de crédito em 18 estados da federação. Nós analisamos num montante ali, por ano, de 400 empresas no Brasil. Pode parecer pouca, mas quando você olha a quantidade de empresas internacionalizadas em 50 anos, são só 50. Então, assim, o nosso projeto é internacionalizar 2.500 empresas até 2030. Pensa ter no Brasil 2.500 Não, isso é monstro. JBS. A gente está falando de empresas... quando a gente não fala de gigante. qualidade, a gente está falando de quantidade, a gente está falando de business forte. Não, mas compara assim, hoje você tem 50. Nosso trabalho que é internacionalizar até 2030, 2.500. Uma evolução. Imagina quanto você imensurável. vai crescer de milionários no Brasil. Um dado importante. Isso, o dado sobre isso. Dado importante. O Brasil, ele tem 1 milionário a cada 516 pessoas. 516 pessoas. Os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. E ele tem 100 milhões de pessoas a mais que nós. Caramba! Então, o que o Brasil precisa, por isso Gritante. que a nossa frase é empresários milionários, livres e líquidos. Então, o que a gente quer criar é empresário milionário de verdade. Eu vou até fazer uma comparação. Quero entender. O que é um milionário de verdade? É como o Luciano Hang fala. O Luciano Hang, o dono da Van. Sim, sim. Ele fala assim, se me perturbarem, eu vendo tudo que eu tenho, indenizo todo mundo que trabalha para mim e continuo bilionário. Para mim não muda nada. Quantos empresários podem falar isso hoje no Brasil? Eu vou te dizer, 1%. Então, o que nós temos que ter, assim, depois de 20, 30 anos de dedicação a uma empresa, tu pode ter a autonomia de encerrar tuas atividades, pagar tudo para o governo, pagar tudo para os teus colaboradores, pagar tudo para os teus fornecedores e continuar milionário. Hoje isso não existe no Brasil. Eu duvido algum empresário falar isso. Nas minhas palestras... O empresário do Brasil, ele divide os seus dois ganhos, seus 2 ativos, né? Vamos chamar dos seus 2 em 2 valuations e separa o patrimônio dele e vai embora para Miami. Que é o que resta. Mas aqui ele quebra. Sim. Como a Polishop, não, eu acho horrível. Como a Polishop, outros que foram tudo ralo abaixo. Polishop quebrou? Ela entrou em recuperação judicial. É um primeiro passo para a falência. Então, assim, a verdade é que eu só queria te falar sobre essa frase. Por que a nossa frase de campanha é um país com empresários milionários, livres e líquidos? Primeiro, porque o empresário milionários tem livres. que ser milionário de verdade e não ficar usando caixa achando que tem dinheiro, que não tem. Aqui eu quero falar uma coisa importante.
Pega uma empresa que fatura 100 milhões e pergunta se o empresário bota 10 milhões no bolso todo ano. Não. Não bota, Alex. Então, aqui está um problema. Livre, ele não pode depender de um sistema financeiro oligopólio. Ele tem que estar igual a JBS, Cutrale e outros, espalhado pelo mundo. E líquido, ele precisa ter liquidez para investir no seu negócio sem precisar toda hora ir no banco buscar dinheiro. É o que acontece aqui. O empresário não compra uma máquina sem ir no banco pedir um financiamento. Não tem liquidez. Então, temos que mudar a cultura. Se torna empresário para crescer e ficar milionário. Não para ficar trabalhando para o governo, para o banco, para outros. Né? Vou mandar mais uma que perguntar aqui. Luciano, como que funciona uma estrutura jurídica internacional? Bom, Alex, nós recomendamos sempre para um primeiro processo de internacionalização 2 caminhos. Ou em Portugal, que é um país co-irmão e o hub da Europa, ou Estados Unidos, que é um país que tem uma similaridade de operação conosco. A estrutura internacional ela é composta, primeiro, de uma pessoa jurídica legitimada por uma pessoa física. Por exemplo, você no Brasil tem seu CPF, que serve de base para um CNPJ. Lá fora, quando você vai abrir uma estrutura jurídica, o seu passaporte dá origem a um número pessoal no país. Então, Verdade. você cria um número pessoal. Esse número pessoal dá criação ao número jurídico. E o número jurídico dá criação a uma conta bancária. Bem mais simples, né? O que é uma estruturação internacional para crédito? É você ter uma pessoa física legitimada em terreno estrangeiro, uma pessoa jurídica legitimada em terreno estrangeiro, uma conta bancária corporativa e uma aprovação de crédito. Isso é estruturação internacional. Agora, para que ela serve para nós brasileiros? Para tudo, Alex. Se você quiser trazer dinheiro, traz sem tributação. Se você quiser mandar dinheiro, manda com mais facilidade. Se você quiser comprar produtos lá fora, compre em moeda forte. Se você quiser vender, você recebe direto lá fora em moeda forte. Se você quiser adquirir patrimônio, adquire por aquela empresa. E um dado importante, se você tiver com restrição cadastral no Brasil, lá fora, você não tem. Cara, é uma série de benefícios foda. Desculpa a terminologia. Eu fui aprovado ano passado num crédito para comprar uma casa em Kissimmee. Kissimmee, tá correto? Conhece, né? Em Orlando ali. Não, esse lugar específico não. Na Flórida. Sim. Perto de... É ao lado já de Celebration. Sim, então, queria comprar uma casa ali. Pensei uma casa pra gente pra ir de vez em quando, né? E para fazer renda. Sim. Por conta de Airbnb, que é forte. Sim. Lá é. Airbnb é fantástico. E aí, cara, eu fiquei assim, cara, não vai aprovar, sei lá, aqui no Brasil eu vou comprar qualquer coisa, meu score não aprova. Não é só o seu, tá? É de 70 milhões de pessoas. Eu vou contar isso, eu espero que o povo não me entenda mal. Meus carros são todos à vista. Então eu tenho um carro com variação de 130 a 400 mil à vista. E se eu vou na concessionária comprar qualquer trem pra gente por 100 mil, eu não consigo ser aprovado. Porque você compra à vista. Eles dizem que o fato de você não ter histórico de pagar parcelado não te dá esse histórico. Só que se você tentar pegar, eles não te dão o dinheiro. Como você tentou e não conseguiu. Cara, eu monto o apartamento inteiro com eletrônicos. Não pode falar nome, é Fast Shop. Eu gosto de comprar muito lá. Eu também. E se eu vou comprar numa loja tipo desses grandes atacados, tipo a gente vai fazer compra nesses mercados, sabe? Extra. Isso, não queria falar nome, mas extra. Aí eu vou fazer uma compra, os caras não me aprovam, uma não TV. Não aprova o teu cartão. E eu fui comprar na Fast Shop um apartamento, porque vai máquina de secar, lavar, louça, geladeira, TVs para cada ambiente, que eu monto apartamentos para locação, né? Eu não entendo. Aí eu vou para os Estados Unidos, ligo para um corretor daqui, né? O pessoal legal da Talent. Falo, tô querendo uma casa aí, como é que funciona? Alex, simples. Até que valor? Eu falei, não sei, até 300 mil a gente consegue? 300 mil dólares. Falo, sim, tem muita coisa. Bora. Lá, sabe, primeiramente, né? Primeiro é o crédito, né? Sim. Não, depois o imóvel. Isso aí. O cara te juro, acho que foram 3 dias. 3 dias. Já aprovou. Não, tá ok, Alex. Tá liberado para você. É 25%, né?
Acho que é isso, gente. 30 anos, né? É um negócio meio horrível, assim. Em 30 anos, né? 25, 2% ao ano. É um negócio pesado, assim. Não, eu sei que é isso. Mas deixa eu contar a jogada, né? Não parou por aí. Eu gostei da aprovação maravilhosa. Porque eu ia dar um valor ali de... É o que você falou, de 25 a 30? Ah, não, tá falando da entrada. Eu pensei que era os juros total. Ah, não, da desculpa. entrada, da entrada. 25 a 30, isso 25. E o restante, eu ia pagar no período mesmo. Dá esse período de 30 anos. 30 anos, né? Porém, eu pago ela com aluguel. Isso, é. Que dá... Vê se a minha matemática... Você é bom de matemática, você é perfeito nisso. Professor. Deu em torno de quase 1.800 a 2 mil dólares. Mês de parcela ou de juros? As parcelas. Parcela. Tá Isso correto o meu Tá cálculo? correto, tá correto. Eu pago ela só com locação. E fico de boa. E eu gostei. Se o Brasil fosse assim, seria ótimo. A gente ia tirar um monte do aluguel. Só que aí a gente ia mexer com outro setor que ia ficar bravo. Porém, se eu quero quitar esse imóvel nos Estados Unidos depois que eu fiz essa negociação, eu assinei, eu não consigo. Eles não permitem que você... Não quitar, deixa eu corrigir. Antecipar. Mas não permitem porque você tem uma estrutura de juros pequena que ganha no longo prazo. E isso é justo. O pior é quando fazem aqui no Brasil. Que cobram 3 vezes o valor da casa. Verdade. Aí um ano depois eles vão te cobrar 2 vezes o valor da casa. Então eles não te permitem porque eles estão ganhando 30%, 40% do imóvel em 20 anos. Então ele monta uma carteira e distribui isso para vender para os outros. Aqui não. Aqui tu compra a casa, paga 3 vezes a casa, 10 anos depois tu vai vender e paga à vista 2 vezes a casa. Então a questão lá é que eles ganham pouco. Então eles não deixam você destruir a operação. Não, achou fantástico o volume. Mas beneficia quem compra, porque você compra uma casa e paga a prestação dela pelo Airbnb. Você não precisa se preocupar em tirar do seu bolso. Aqui o desafio alguém fazer. Cara, eu achei fantástico. Dá para comprar casa em Orlando e Miami, pessoal. Tá mais fácil do que você comprar um apartamento de 30 metros aqui na Zona Sul de São Paulo. Você falou do crédito, né? Assim, eu não tenho crédito. O seu histórico não é diferente de muitas pessoas que pagam à vista. Eu também pago à vista. E quando você vai pedir um crédito para comprar uma coisa de 5 mil reais, de 4 mil reais, você não tem crédito porque você não tem histórico de tomar crédito. Então, é vamos dizer, uma perversidade do sistema. É uma perversidade. Massacra, nossa. Acho que a gente poderia pensar em mais gente gerando mais, movimentando mais. Pensar, acho que como seria a mentalidade do americano quando ele fala de distribuir corretamente? Na verdade, o americano, quando ele não... Eu estou chamando de correto baseado no que você está falando. Tá, assim, na verdade, o americano, ele não pensa nessa equidade e nem pensa nessa isonomia. O empresário americano, ele pensa no valor do bem acumulado por iniciativa própria. Então, o que acontece? O Estado, ele provê que você tenha recursos para se desenvolver. Mas quando você se desenvolve, ele não te atrapalha. Então, ou seja, você tem crédito, tem sistema tributário, tem mercado, tem exportação, você tem tudo. O que acontece é que países como o nosso, e o Brasil não é o único, tá? Você pode olhar, todos os países da América do Sul são iguais. A maioria desses países foram construídos, isso inclusive eu ia até te falar, a tese que ganhou o prêmio Nobel, isso é uma aula. A tese que ganhou o prêmio Nobel ano passado provou que a capacidade financeira de um povo não está ligada a situações geográficas. Correção, é uma imersão. A situações geográficas e nem a situações... quando me escapou a palavra, geográficas e nem de desenvolvimento humano, sabe? Não tem a ver assim, de origem. Então, assim, não tem a ver porque o Brasil foi colonizado por Portugal e os Estados Unidos pela Inglaterra, não tem a ver com condições de colonização, nem com condições geográficas. Tem a ver com um conceito muito simples, que eles dizem assim, sociedades com conceito de direito fraco e instituições que abusam do povo não geram riqueza. Então, quando você olha que um povo não tem um conceito de direito forte e, aliado a isso, tem instituições que abusam deles, eles não evoluem. Não, de quem que é essa fala? É a dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Sociedade com conceito de direito fraco. Nossa, não conhecemos o que temos de direito. É isso? Então, você olha o empresário brasileiro, ele está pagando para o banco
18%, 30% ao ano de juros, e ele não conhece que indo para a Europa ele vai tomar a 7%, 8% ao ano. Não, é que ele já é um sistema tão punitivo Então, que ele já se sente ele não sabe. beneficiado. Você chega para o empresário brasileiro e fala: quem é que conhece a Lei 4131? Que é a lei que permite o ingresso de capital estrangeiro, que faz entrar no Brasil 70 bilhões de dólares por ano. Ninguém conhece. 4-1. 4131. Preciso ler sobre isso, vou buscar alguma É uma lei informação. federal que permite entrar capital estrangeiro. O Brasil entra na casa de 70 bilhões de dólares por ano. O problema, em vez do dinheiro, Alex, vir para o setor produtivo, vai para a especulação. Tesouro e bolsa. Ele entra de manhã e sai à noite. Ele entra em janeiro, sai no fim de janeiro, início de fevereiro. É, voltando para a origem. Pegando só o que dá ali na hora do day trade. Que interessante mesmo. É quase que eu jogo as iscas, né? Isso. E eu puxo a rede de volta. Tipo aqui, eu fiz uma Comer, simulação comeu. Um exemplo, você emprestar R$7.000 pro banco, se você pagar em 8 parcelas, você vai pagar 15 mil e pouco. É isso aí. Dá quase 8 mil. Né? Absurdamente absurdo. Mas isso tem uma origem. E eu bato na Quanto tecla. mais parcela, os juros... Eu bato na tecla o seguinte: eu sempre costumo colocar para que as pessoas entendam o real motivo do que as coisas acontecem. Infelizmente, no Brasil, as pessoas ficam olhando para a política, ficam olhando para a carga tributária e esquecem que o problema ele está revestido. É igual quando você... Não, eu quero anotar aquela fala toda, cara. Eu achei ela demais, Depois esmagadora. eu mando a frase para você. Esmagadora. A culpa é nossa. É nossa. É nossa, nós temos um Pô, conceito de direito fraco. E também, você falou de 50 anos, é um tapa na cara, não minha, tapa na cara dos empresários que não buscam informações para saber que existe aqui uma outra alternativa, ao invés de você buscar dentro do país. Agora Vamos internacionalizar a linha de crédito, correto? Isso aí. É isso, cara. Você imagina um cara como eu, empresário, quando chegou em 2012 e descobriu que existia uma saída, mas ninguém falava nela. Faz um corte em cima daquela fala. Você já estava botando os horários de corte? Você já imaginou? Eu sou empresário há 30 anos, aí eu não tinha crédito. Aí eu descobri que ninguém tem crédito, não é eu. Uma empresa hoje que fatura 2,7 bi por ano, ela tem 380 milhões de reais em crédito. Se esse empresário precisar de mais 100 milhões, ninguém dá. Ninguém dá no Brasil. Aí esse cara quebra por causa de uma dívida de 30 milhões, como aconteceu com a AgroGalaxy, que por causa de 30 milhões o banco executou uma empresa de 4,5 bi. Aí tu diz, por que isso é assim? Aí tu vai e descobre que é porque existe um oligopólio. Quando acontece isso com o banco, e aí o Estado, a defesa dessa empresa... O Estado não se envolve nisso. Isso aí é um problema entre o banco Mas e o afeta cliente. totalmente a gente. Afeta, mas isso não é um problema assim, não é um problema direto do Isso gera Estado. desemprego, isso gera queda na renda, na receita. Você vai ver esse ano... O Estado não tinha, ele não está sendo, como é que se diz? Ausente. Ausente? Ausente tá. Ausente tá. Mas continua, que tá legal. Então, ou seja, quando eu percebi que esse problema era institucionalizado e não tinha ninguém ensinando a saída, imagina a perplexidade de ver centenas de milhares de empresas morrendo e ninguém ensinando quando é a saída para essas empresas. Então, um cara que fatura 1 bi está quebrando por causa de 30 milhões, de 50 milhões, e ninguém dá dinheiro para ele. E tu quebra uma empresa de 30 anos, de 40 anos, joga ela pro lixo. Incrível, cara. É o mesmo que você chegar com um cartão de crédito e um de débito. O cara que ele é entendido pela loja que o de crédito é o foda. Eu acho que é o que tem débito, dinheiro ali para pagar débito. Você vai para crédito ou débito? Débito. Débito. Já que tem. Débito não tem crédito no Brasil. É verdade que é. Verdade. Não é, Luciano. Mas é verdade também, não sei, você com certeza conhece bem mais que eu, que nós aqui nessa sala. É verdade que o cara que paga em débito, no contexto geral, tem mais dinheiro do que o de crédito? Tem mais dinheiro? Tem mais poder financeiro? De compra, tem dinheiro. Sim, não, sem dúvida. Porque pensa bem, eu fico dependendo... Quem paga à vista tem mais dinheiro que quem paga a prazo. Isso é óbvio, né? Se você acabou de dizer que você compra... É porque existe um preconceito sobre isso, você sabe, né? Então, mas o preconceito é institucionalizado pelo próprio sistema financeiro, que quer ficar com o teu dinheiro e dar o crédito dele. Então me desculpa, mas ele tá fazendo o povo que tá pagando no crédito hoje, talvez de palhaço.
não é de palhaço, ele está fazendo ele de ovelha. O que Pode você ser. faz com a ovelha? Você não tira a lã dela? Então, ou seja, você... Ovelhas dependentes. Então, o que acontece? Qual é o juros sobre o cartão de crédito? 347%. Sério? Por ano. Por ano. 347% ao Por ano. isso que vira aquele... Aí para que ele vai querer que tu pague em débito que tu tá pagando zero para ele? Ele não quer isso. Ele quer que tu pague no crédito para pagar a taxa dele. Impressionante. Sistema Agora, falido. Tecnicamente, quem paga em débito tem muito mais recurso financeiro do que quem paga em crédito. Quem paga em débito. Mas isso não é bem visto pelas instituições. Porque significa que tu não está usando o serviço dela para ela ganhar dinheiro nas tuas costas. Entendeu? E é interessante que quando a gente fala de instituição financeira, ela tá por trás de tudo, cara. Você vai comprar um pão, a padaria tá envolvida nela. Você vai comprar uma roupa, qualquer outra coisa. Então, de qualquer forma, vai voltar. E eles querem que você pague nesse formato mesmo. Pensa uma coisa. Quantas vezes? Você compra uma bicicleta. Aí você financia essa bicicleta para o dono da loja de bicicleta. Certo. Que financiou as peças com o distribuidor de peças. Isso. Financiou a matéria-prima para uma outra empresa. O banco ganhou 4 vezes. Isso que eu quis dizer. 4 Pegou. vezes. Quando chega aqui na ponta, tu está pagando 4 vezes o banco. Cara, que impressionante. E Todos tomam crédito porque não tem liquidez. Então é uma indústria. Você vê, esse ano o Itaú, ele declarou um lucro recorde de mais de 40 bilhões. Lucro recorde, nunca visto em nenhum lugar. Há 13 anos, os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo. sério, 13 do mundo. anos consecutivamente. Agora, isso daí o que é? A custa de afundar o empresário num mar de dívida. Pega uma empresa e olha o balanço dela. Ela está devendo para 30, 40 instituições financeiras. Tem 100 operações de crédito. Quando tu soma tudo isso, Alex, dá 20% do faturamento. Nossa. É só abrir o balanço e dar Sobrou uma olhada. quanto pro cara sobreviver? 1 a 4%. Não dá para ele 1 respirar. a 4%. 1 a 4% é o que sobra. Cara, somos guerreiros. Acho que somos Eu brabo. costumo brincar que se você pegar 1.000 empresários americanos e colocar no Brasil, 10% sobrevive. Se você pegar 1.000 empresários brasileiros e pôr nos Estados Unidos, 90% vira milionário. É só fazer essa troca de E posição. é interessante que a gente vive numa capital com muito poder de fogo financeiro. Sim. Só que acaba enganando a gente. Se você for fazer uma análise de quanto de impostos você tem depois no final da história, Sem contar o imposto, né? Não, tô falando sem contar. Agora, vamos colocar tudo que você pagou, que você já pagou através de tudo que você comprou, das taxações. É incrível. Ó, vamos mandar mais duas pra gente aqui. Eu não lembro o que a gente acabou. A gente já falou sobre... Quando a empresa fatura 1 milhão, 180, 200 mil impostos. É isso aí. É muito alto. De 13% a 33%, dependendo do que ela... Por que o hedge é complexo? O hedge cambial é complexo? Não é complexo. Não, você falou que seria complexo pra gente entender. Não é complexo. É assim. É que me aguça o complexo. Tá bom, então eu vou te explicar. De maneira bem Não, fácil. pode ser bem... Não, bem facinho. Bem, quando eu conversar com o doutor Arnaldo, José Arnaldo, conhece? Não, O José Arnaldo era CEO do Carlos Arnaldo, Carlos Arnaldo. Carlos Arnaldo. do Bradesco, e depois do... Como chama na Faria Lima? Ele tem uma participação em algumas coisas na BTG. Não sei o BTG. que tem de fato. Ele é Bradesco. muito rico, cara. Ele nunca vai falar o que eu estou falando, tá bom? Seja bem honesto contigo. Nunca. Nenhum banqueiro vai falar. Nenhum banqueiro ou bancário de alto executivo fala o que eu estou te falando. Porque eles foram ensinados a falar somente o que pode ser falado. Legal. Tá bom? É aí que a gente gosta. É aí que aguça o Então, jornalismo. o hedge cambial é o seguinte. O hedge cambial é um processo onde, quando você toma um empréstimo numa moeda mais forte... Presta atenção para me explicar depois. Tá. Quando você toma um empréstimo numa moeda mais forte, o hedge cambial é a diferença de moeda, de valor de moeda entre o que você está tomando e no período que você vai pagar, tipo 1 ano depois, o quanto vai estar essa moeda. Então, a variação do câmbio, né, nesse período do teu empréstimo, a gente chama de variação cambial. Sim. O hedge cambial é uma proteção contra isso.
Porém, eu quero deixar duas coisas claras. Todo empresário brasileiro tem medo do hedge cambial. É um medo falso. É o mesmo medo de ter medo da mula sem cabeça. Você já viu alguém ser morto pela mula sem cabeça? Não. Então, o hedge cambial não é um problema. Porque o hedge cambial, se você olhar a variação do dólar nos últimos 22 anos, foi menor que a inflação. Como é que você tem medo do hedge cambial e não tem medo da inflação, que foi maior que ele? Primeiro problema. Segundo, o remédio contra a variação cambial é a internacionalização. É você criar uma estrutura jurídica, financeira e tributária jurídica. nos Estados Unidos ou na Europa e deixar uma no Brasil. E fazer a passagem de dinheiro entre uma e outra conforme oscila a moeda. E mesmo que oscile a moeda, é mantido É mantido, porque dentro você de acaba... O que acontece? Uma JBS... de um valor estabelecido Uma JBS... como se fosse um valor de mercado. Uma JBS ela tem em dólar X milhões e em reais X milhões. Se o câmbio está alto, se o dólar está valorizado, ela manda dinheiro para ajudar a operação. Se o real está valorizado, ela manda ganhos de reais para o lado de fora. Então, ao invés de você perder dinheiro, você ganha. É igual você ter, imagina, você tem uma conta Caramba, na Wise. né? Você tem uma conta na Wise, você tem lá $1.000, 1.000 euros. E você tem 10 mil reais no Brasil. Você vai pagar aqui uma televisão que você comprou. Aí você olha o câmbio está alto. Você paga com que cartão? Com o Internacional. Porque como o câmbio está alto, tu vai pagar menos dólares no mesmo valor em real. Quando o dólar cai, o que você faz? Você manda reais para abastecer essa conta. Porque quando o dólar sobe, você usa ela. Então você não está ganhando dinheiro, você só está ganhando na valorização das moedas. Então isso é o hedge cambial. Você pode... Agora, Luciano, por que o empresário tem medo? Porque ele não tem acesso a uma conta internacional. O dólar subindo ou descendo, a gasolina baixa, nunca, sempre aumenta. Ele precisa, o empresário, para administrar isso, então, simplificando o meu ponto de vista aqui, ou melhor, explicando o meu ponto de vista, ele precisa entender, fazer um curso sobre como administrar e acompanhar essas variações cambiais, ou um profissional que cuide disso para ele, uma empresa? Ele pode contratar uma empresa, assim como você contrata uma contabilidade, você não precisa conhecer de contabilidade, você contrata uma empresa para fazer remessas internacionais. A partir de quanto o patrimônio dele, a movimentação dele ele precisa... É importante ele já começar a pensar. Olha, eu vou te dizer ter esse tipo de... Eu vou te dizer que eu ensino meus filhos a guardar 100 euros lá fora. Sabe o que nós temos que fazer? Pegar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e ensinar eles a guardar dinheiro em dólar e euro. E aprender como manuseia a moeda. Porque existe um conceito errado que ter dólar e euro é perigoso. Não. Na verdade é o seguinte, para mim... Todas as pessoas começariam a ter que... Abre uma conta na Wise ou na Nomad e começa a guardar lá $100. É verdade. Eu não gosto de vender quando eu compro para fora sobra. Eu não gosto de vender. Eu sou obrigado a vender. O povo me obriga aí. Mas eu não gosto. Não, mas, por exemplo, você hoje foi lá e fez um serviço. Ganhou lá 30 mil reais, 10 mil reais, R$1.000. O que você faz? O dinheiro é seu, você já pagou suas despesas, metade você deixa aqui, metade manda em moeda forte. Então, assim, para mim, qualquer valor você tem que começar a movimentar. Parte em moeda forte e parte no real. Até porque o real foi a moeda que mais perdeu valor nos últimos 10 anos. Tá vendo aí, chefe Anselmo? Mas é real, se você pegar de X anos de viagem e imaginar assim, não, vou deixar $1.000 guardado de cada sobra de viagem, 1.000 que seja... Você vê que você só ganhou. Só ganhou. E o bom da Nomad, que você... Um exemplo, o dólar hoje está 5,70. Você pode comprar o dólar com ela a 5,30, só que você só pode usar daqui a um ano. Então você deixa lá o dólar por 5,30, entendeu? Isso aí. Você ganha 40 centavos em cada real. Na verdade, as operações... Só você não pode mexer, você só pode mexer daqui a um ano. As operações de crédito internacional, elas só são viáveis a partir de $3 milhões. Agora, aprender a usar dólar e euro é a partir de R$100. Já pode começar a movimentar e botar um dinheirinho e aprender como funciona. Esse processo de internacionalização, ele está sendo ensinado no nível de empresário médio. Mas toda vez que eu tenho palestra, Alex, eu ensino as pessoas, abre uma conta, começa a botar um pouquinho em euro, começa a ter uma moeda euro e real, começa a entender essa relação. Qualquer um pode fazer isso. Eu vou pegar um gancho nessa fala sua, então.
Nos últimos anos surgiram muitos mentores financeiros prometendo soluções milagrosas. O que o diferencia um verdadeiro especialista de um charlatão? Acho que tem a ver com essa fala, né? Tem a Se ver. tiver, a gente vai encaixar ela. Tem a ver. Tem muito a ver. Bom, eu acredito que o que diferencia são dois conceitos bem básicos. É sua? Desculpa. Desculpa. O primeiro, a constância. Então, assim, quem é mentor, não é mentor por um ano nem por uma temporada. Ele é mentor sempre. Então, nesse caminho, eu já estou nisso aí há 6 anos. E consecutivamente. Então, assim, se a pessoa ela se mantém ensinando e colocando aquilo que ela aprendeu, ela é realmente um profissional que pode ser reconhecido como um mentor, um especialista. E o segundo é o conteúdo dele levado à prova. Então, o que eu te falei aqui, você pode dar um Google aí que você vai ver o que eu falo é real. Não existe nenhum tipo de mágica ou milagre. Se você falasse para mim, pô, Luciano, uma empresa em recuperação judicial pode provar crédito no exterior? Pode. Uma empresa que não tem dinheiro consegue crédito no exterior? Não. Ah, Luciano, um cara que não tem empresa, ele tem só um projeto no papel, mas ele tem dinheiro para pagar a sua estruturação, ele pode ter crédito? Pode. Quantos por cento ele tem que ter? Como no que mínimo funciona? 5% do valor que ele busca. Então, se você quer 10 milhões de Pega dólares... o contato tá aqui, Luciano. Do Luciano para a gente começar a investir. Então, assim... Brincadeira. Eu acredito que o Ele mais vai pegar meu importante cartão. assim, o que eu vejo o mentor verdadeiro, ele te ensina algo que tu não conhece. E quando tu vai lá comprovar, tu aprende que é igual o que ele falou. E para mim, o que me deixa confortável de ensinar é que nenhum especialista brasileiro, nenhum deles, fala contra o que eu falo. E eu vou dizer o porquê. Se o Brasil tivesse uma solução de crédito, não teríamos perdido 10 mil fábricas nos últimos 10 anos e não teríamos mais de 4 mil pedidos de RJ. Eles teriam descoberto a saída. Se não descobriram, é porque não tem. Como a gente vai fazer como vamos fazer para que cara, a gente precisa sanar isso rápido. Está perdendo muitas gigantes no país. Daqui a pouco a gente só tem meia dúzia de China aqui. Ai, essa vai pegar mal. A mãe da Gabi investe bastante em imóveis no Brasil agora. Mora na Espanha. Tem um comércio na Espanha. É correto? Eu vou te falar que tudo que você quiser investir no Brasil é correto e vou te explicar por quê. O Brasil é o segundo melhor destino de investimento do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Então, meu amigo, o Brasil é péssimo para crédito, mas é o melhor país do mundo para se investir. Só perde para os Estados Unidos. Dá para fazer moeda forte aqui? Ganhar para mandar para fora. Imagina, pra a mãe da Gabi pega um crédito lá onde ela mora a uma taxa Não sua memória? de... Marbella, na Espanha. Então, na Espanha. Ela pega uma taxa na Espanha de um crédito para um projeto dela de investimento de 6% ao ano, juros simples, com 30 anos para pagar. Ela vem aqui, compra um imóvel barato, porque ela paga à vista. E é isso que ela comprou 2 AP de uma vez esses dias. Aí ela paga à vista, aí ela faz o seguinte, ela reforma ele e põe ele para vender. Só no que ela comprou, reformou com dinheiro de custo baixo e vendeu, ela ganhou 5 vezes o que ela ganharia em taxa no país dela. 5 vezes. É real. É real até porque o valor... Ganhando dinheiro com valorização mobiliária. Por quê? Porque ela tem um lugar de captação de dinheiro baixo e um lugar de valorização imobiliária alta. Uhum. Ela ganha dinheiro fácil. Cara. Desculpa, fácil não. De maneira tecnicamente viável. É fácil, porque tá difícil ganhar dinheiro aqui. Pensa bem. Até porque quando você trouxe esse capital, né? A gente chama do quê? É o correto a gente chamar esse investimento, esse dinheiro, a gente traz Na esse... verdade, ela nem vai pagar os imóveis. Com o dinheiro que ela vai alugar aqui, ela paga o que ela pegou emprestado e o imóvel vai sair... Tranquilo, isso é de graça. E o que eu quero dizer ainda é o seguinte, é tão investimento direto estrangeiro, inteligente... né? Desculpa, como? É investimento direto estrangeiro. Quando você traz de lá para cá. Investimento direto estrangeiro. Cara, até porque esse imóvel toma um valuation em pouco tempo, Mas né? posso falar uma coisa? Eu tô rompendo. Não, ele saiu da planta, ele saiu da Na construtora, tá com você, fez alterações, ele já ganhou uma outra... Você viu a história do Thiago Negro? Eu ia perguntar sobre isso. Casa Deixa eu de 70 perguntar sobre milhões. isso, Selma. Ele Não, não pra pagou gente... nada, saiu de graça. Mas deixa a gente montar um corte desse tá. pra gente incomodar o Thiago Negro. Conhece o Thiago Negro, né? Conheço. Eu tive no Finclass dele. Vamos mandar uma com ele, fazer um corte com ele? Qual que é a fala?
Quer assim, ele formalizar? comprou uma casa de 70 milhões, em vez ele tem esse dinheiro, em vez de ele pagar à vista, ele jogou ele só deu acho que 15%. Eu sei que 50 milhões ele deixou rendendo. E só com esse rendimento de 50 milhões, ele está pagando empréstimo. Mais ou menos isso a história Não, dele. tá certo. Não, ele tá ganhando até. É como 50 milhões, tipo, qualquer lugar aí vai render bastante. 12% Então, só com esse ao valor ano. ele paga a prestação da casa. Quer Mas tá dizer, certo. Ele tá- não quitou, ele aplicou. É isso? Ele tá ganhando, tipo, quase mais da metade da casa. Você já viu essa matemática? A gente precisa não, aprender mas isso. é a matemática, essa matemática dele é comparada à matemática do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele vive de empréstimo. Ele vive de empréstimo. Ele pega as ações da Tesla, Bota esse corte. ele pega as ações da Tesla, levanta um empréstimo bancário com as ações da Tesla. Como o empréstimo nos Estados Unidos, baseado em ações, tem um custo baixíssimo, a valorização da Tesla paga esse empréstimo e ele fica com o dinheiro limpo para ele. Então, o que ele faz? Ele pega a ação, usa ela como um colateral, pega o dinheiro emprestado. Como esses juros é baixo e a Tesla valoriza mais, os juros é pago pela Tesla, ele só devolve o dinheiro. Cara, e quanto por cento é essa brincadeira? Na verdade, lá fora, a variação de uma empresa, ela varia, da Tesla, eu não sei te dizer agora exatamente, mas a variação lá fora, se você ver aquele filme Billions, você vai ver que a variação lá fora, a bolsa, vou fazer uma comparação para ajudar. A bolsa americana, a SP500, a SP500, ela teve uma variação em 10 anos de 150%. E a Nossa. brasileira, menos 44%. Só para você ter uma ideia do nível de uma para outra. E eu fico imaginando o Elon Musk nessas jogadas, sacadas. O cara, cada sacadinha dessa, será que bate Ele vive quantos de empréstimo, é milhões? muito mais Olha, barato. pra ele. 50 milhões que você deixa investido, se você ganha 250 mil por mês. É isso, né? É isso aí. Ele trabalha com... E a parcela não vai sair. Aí, nesse caso, é o banco que trabalha para ele? É. Porque sabe aquela coisa, trabalho para pagar o banco? Mas é uma condição, é o que eu te falo, é uma condição que somente pessoas milionárias podem ter. E o que é uma pessoa milionária? É uma pessoa que tem mais de 10 milhões de dólares em liquidez na conta. Das 60 milhões. Isso é o conceito correto de milionário. É o caso do Thiago, ou seja, se você tem dinheiro, o Brasil é o melhor país do mundo, porque as taxas de juros são altas, as taxas de aplicação são altas, Sim, sim. e você ganha muito dinheiro sem precisar trabalhar. Justamente porque quando você olha, Alex, que as 10 maiores empresas da Bolsa, 6 são banco. Olha aqui agora, olha, as 10 maiores, 6 são banco. Cara, financeiro, o sistema financeiro, nossa... Deveria ser o contrário, deveria ser 6 empresas produtivas e 4 bancos. Não, olha os Estados Unidos, das 10 maiores, 7 são empresas que produzem valor. O banco, ele não produz, ele especula. Todo mundo sabe disso. Somos escravos, cara. Porque o que ele está falando de milionário, em vez de ele dar os 50 milhões para o dono da casa, ele investiu e financiou o resto. E financiou os 50 milhões. Porque os 50 milhões dele está guardado, fica rendendo 250 mil por mês, a prestação saiu 200 mil, aí ele está ganhando 50 mil reais. É isso aí. E a casa saiu. Porque o crédito Imposto. imobiliário é barato e como ele tem um volume de dinheiro alto, o retorno sobre esse dinheiro o banco remunera melhor. Aí é um encontro de conta. Ele está ganhando 12% do banco e pagando 6% de empréstimo imobiliário. Ele tá ganhando- Sobra metade para ele. Cara, o Thiago Negro também, o cara é genial. Mas é uma realidade É que nem ele falou para os de milionários. 0,1% da população. Você tem que ter no mínimo 60 É bom a milhões. gente nem se emocionar com isso. Porque é de 0,1%. Mas é o que ele está falando, dá para você fazer com pouco dinheiro e vai indo. Acho que dá pra criar um sistema de comprar imóveis e fazer pagar com Airbnb. Ou com alguma outra coisa. No Brasil vai ser difícil. Pior que é. Dá pra você não A Caixa ter. Econômica Federal acabou de aumentar os juros do crédito imobiliário e ela detém mais de 90% do crédito no Brasil. Então não está fácil fazer pagamento de imóvel com Airbnb aqui, que está bem difícil. Eu não posso falar do meu sistema, que a gente agora tá investindo nisso. Fala mal, mas é isso. Né, Sam? O apartamento que você chegava a 700 pau de locação, você tem que tomar cuidado. Não é? Mas tá isso. Ô, Luciano, o que a gente faltou a gente perguntar aqui pra gente encerrar, gente? Você falou, a gente falou alguma sobre a coisa... sessão temporária de garantia. Eu acho que é um assunto legal. Sessão temporária de garantia? Deixa eu só perguntar sobre isso. Você prefere evitar assuntos políticos, mas a política econômica impacta diretamente o crédito e a internacionalização das empresas. Como lidar com esse dilema?
Acho que a gente vai falar de política, a gente já debateu um Não, pouco na sobre verdade, isso. a política né, ela impacta no crédito doméstico. No internacional, não. Internacional só depende do empresário. Desculpa. De certa forma, ela não impacta porque o cara deixa de pegar aqui dentro? Quem você está falando? O tomador ou o investidor? O tomador. Na verdade, assim, hoje, como eu te falei, Pera, tomador sou eu, né? é o cliente, Tá. né? O investidor é o banco ou fundo. É porque eu vou movimentar isso aqui de qualquer forma. Eu vou pagar 300 impostos. Não, a política Não teve econômica- coerência. A política econômica nossa, ela só prejudica o Brasil. Ela não prejudica o investidor internacional. O investidor internacional é muito simples. Quando o Brasil não está dando o lucro que ele quer na bolsa ou no tesouro, ele tira o dinheiro daqui. Ele agora acabou de colocar dinheiro aqui porque nossa Selic vai a 14%. Então, para ele pôr o dinheiro aqui e ganhar 14% e nos Estados Unidos está ganhando 3, 4, é melhor ele pôr aqui. Então, na verdade, ele escolhe o Brasil porque aqui pagam-se altas taxas para investidores especulativos. Nossa. Por isso que escolhe o Brasil. Agora, o que nós tínhamos que fazer é mudar de investimento especulativo para cadeia produtiva. Aí ficaria bom para o empresário. Hoje, só é bom para o investidor internacional e para os bancos. Caramba, dá dinheiro se formar em economia e ir para o mercado financeiro, estudar sobre todo esse sistema de... É quase que uma jogada de jogar xadrez, né? Um negócio absurdo. Se o cara dominar, ele enriquece. Rápido. Eu vou te dizer assim, Alex, hoje, para você enriquecer no mercado de investimento no Brasil, é muito difícil. Eu vou lhe dizer, eu vou falar de correspondente bancário, tá? Nós temos uma grande rede de correspondente bancário, que são aquelas pessoas que representam o banco. Você sabe quanto que um correspondente bancário ganha por ano no Brasil para trabalhar, assim, num ritmo alucinante? Alucinante, porque de cada 10 operações que ele põe, 9 é negada. Então, para tu aprovar 10, tu Nossa. tem que botar quantas? 100. Então, tu trabalha alucinadamente para poder... Tu põe 100 e aprova 10. Um correspondente bancário hoje no Brasil está ganhando de 200 a 300 mil reais por ano. O que eu considero um ganho muito baixo para quem trabalha como correspondente bancário. O crédito internacional muda tudo isso. Ele não consegue entrar quase nem na classe média, né, Sam? Não. Hoje, quem ganha mais de 10 mil reais no Brasil é 0,5% da população. 0,5%. Então, falar em investimento para uma base que ganha tão pouco é utopia. É verdade. Hoje, é utopia. Você tem hoje 431 mil milionários no Brasil. Divide isso por 203 milhões. Dá 0, É que o cara, por mais que 200 e pouco, por 300, os ativos de um cara desse de manutenção de vida, para manter um padrão mais ou menos com a profissão dele ali, é alto. Está falando do correspondente bancário? Uhum. A maioria deles não tem dinheiro nem para ter um carro decente. É a verdade. Incrível. E dos próprios, como a gente não chama de trader, dos próprios advisors, né, que são os assessores financeiros, que é aqueles que investem teu dinheiro, a grande maioria está ganhando um salário por mês mesmo. Não é um salário mínimo, é um salário, tipo 5 mil, 6 mil reais por mês, para mexer com milhões. E a prova disso é você olhar o ganho médio de assessores de investimento na Paulista e Faria Lima, compara com os Estados Unidos. Eu fiz uma matéria sobre isso. Cara, automaticamente, altamente de risco. Eu tô agora sobrevoando, tentando ver se eu consigo um lugar para aterrissar aqui. O seu projeto, ele promete ensinar empresários brasileiros a crescer ou a crescerem por meio de crédito internacional. Qual a maior objeção que você enfrenta ao apresentar essa ideia? Nós falamos sobre isso já. Minha produção que está com sono aqui. Não? Gente, já tá acabando. Eu sei que eu fiz um monte de... Eu fui tirando minhas dúvidas, que para mim eu estou aprendendo, é uma aula. E aí eu fui inserindo umas perguntas do meu interesse. Ele só cita algumas partes, né? Mas não vai a fundo de fato. Sim. Aí, por isso que eu acho que a gente já falou sobre isso. Nós não falamos sobre isso? Não. Qual que era pra gente abordar, Luciano? Era da sessão temporária, mas a gente pode O responder. que é a sessão? Você prefere para essa? Você que sabe, você pode fazer essa e a outra. Tá, eu vou fazer ela lida mesmo, tá? Que é assim mais cômodo para mim, como a gente viu o sistema bancário que trabalha de uma forma cômoda, então vou seguir porque tá dando certo para eles, eles estão ganhando dinheiro.
Seu projeto promete, Luciano, seu projeto promete ensinar empresários brasileiros a crescerem por meio de crédito internacional. Qual a maior objeção que você enfrenta ao apresentar essa ideia? Olha, o maior obstáculo que eu enfrento é a cultura introduzida na cabeça do empresário que não pensa de maneira globalizada. O empresário brasileiro ele foi educado ao longo dos últimos 40 anos a pensar que o Brasil é a solução do crescimento dele. E não é. Não é o Não Brasil? Não é. O empresário brasileiro famoso no Brasil é o que é grande lá fora. Não é o que é grande aqui. Todos nós sabemos disso. Qual é a empresa de aviação conhecida internacionalmente, que constrói avião? Embraer. Qual é a empresa que é conhecida nacionalmente com suco de laranja? Cutrale. Produção de cana-de-açúcar, Raizen. Todas elas são internacionalizadas. Então, o maior obstáculo que eu enfrento é a falta de cultura do empresário de se ver globalizado. Ele não se vê um empresário globalizado. Ele se vê um empresário nacional, captando e desenvolvendo somente aqui no Brasil, quando nós deveríamos pensar em conquistar o mundo. Qual é a diferença básica, Alex, entre um empreendedor brasileiro e um empreendedor norte-americano? O norte-americano, quando ele nasce, ele pensa em conquistar o mundo, e o brasileiro pensa em conquistar o bairro, a cidade. Essa é a diferença. A gente é muito preso ao nosso... Nós temos que pensar globalizado. Nós temos que ser o maior do mundo e não o maior da nossa cidade. Então, é esse pensamento. O maior obstáculo que eu vejo é isso. O empresário prefere não crescer para continuar no status que ele está, mesmo sendo um status muito pequeno. É essa escolha que eu enfrento como dificuldade no dia a dia. Mas nós sofremos dessa síndrome de vira-lata, que eles dizem por aí, por conta do... Eu não quero justificar nada, porque eu não gosto também eu não quero me sentir menor com isso. Mas a gente não tem políticas que ajudam também, a gente não tem a cultura do conhecimento. Você levou 50 anos, tem um projeto, quer dizer, esses sistemas de 50 anos, e a gente não tem essas informações mais claras e mais... Se não fosse agora essa quantidade de, digamos, de mídia social, de redes sociais que estão levando, a gente tem dificuldade. Então, eu lamento pelo brasileiro morrer na praia, né? Pelo empresário brasileiro morrer. Vocês querem comer alguma coisa? Quer comer alguma coisa, Luciano? Não, eu tô de boa. É tranquilo. Eu só quero dizer uma coisa. Eu também... Quer um energético pra gente comer? Energético eu quero. Pega pra mim. O que você bebe? Pode ser um... Não, é que eu tenho Red Bull, Pode ser Red Bull. tem aquele outro lá, o Como? Monster, essas coisas. Não, Monster não. Comum? Com açúcar ou sem açúcar? Não, o normal. Normal. Sem gelo. Não vai com gelo na Red Bull? Não, eu quero gelo, sim. Se tiver, eu quero. Eu gosto de tudo com gelo. Só não tomo café com gelo. Assim, ó, antes da universalização do conhecimento pregado pela internet, eu realmente tinha, vamos dizer assim, algum sentimento de pena do empresário brasileiro. Hoje eu não tenho mais, desculpa, Alex. Uhum. Com a universalização do conhecimento, com ferramentas de chat GPT, com a internet estando em cada lar do Brasil, porque hoje a internet alcança muita gente, móvel ou fixo. E falando do empresário, o empresário brasileiro ele está acomodado. É verdade. Não é igual assim, nós não temos a Buscar geração informação. nem. Nós não temos a A gente está falando de um empresário de pequeno porte. Não. Nós não temos uma geração nem que não quer estudar nem trabalhar, hoje representa 23%. Seria equivalente a você ter pena dessa pessoa porque ela não vive uma condição boa. Ela não vive porque ela não quer, porque ela escolheu não trabalhar e não estudar. Então, se ela hoje não tem o que ela poderia ter, não é uma culpa da sociedade ou das instituições. O que eu vejo do empresário brasileiro é que, depois que eu fundei o meu canal em 2020, e depois que eu comecei a ensinar, o empresário brasileiro, se ele não quer se internacionalizar, então ele tem que viver pagando juros do banco no Brasil. Porque ninguém proíbe, é diferente da Rússia e da China, que lá o empresário não pode fazer isso. Ele não pode, ele é proibido pelo governo. O governo brasileiro não proíbe em nada. Ele pode muito bem, a hora que ele quiser, ir lá fora e mudar a vida dele. Agora, se ele não quer, não é culpa de ninguém. É real, só dele. Luciano, é real. A gente precisa perder essa síndrome. Você, quantos clientes você já deu mentoria ou você já fez todo esse trabalho Mais de 50 assessoria? mil pessoas. Nos Caramba. últimos 5 anos. Mais de 50 mil. Esse ano,
O meu projeto de marketing é chegar a 1 milhão de empresários no Brasil. Meu projeto. É que eles conheçam crédito internacional. Cara, isso impacta muito, muito a economia. Melhora muito. Muito. É só você imaginar, né? Você só pegou o copo errado, mas tá bom. Não, tá bom. É só você imaginar. Bota numa cidade como a minha, eu moro na cidade ali na região metropolitana de Santos, né? São ao total 2 milhões. Ah, você é de Santos? Eu sou. Eu li alguma coisa, foi bom que eu lembrei agora. Acho que você me mandou no Santos, Dr. Palmini, conhece? Dr. Palmini, presidente do Porto. Não conheço o O doutor. presidente do Porto de Santos atual é meu amigo pessoal. Adoro o Dr. Palmini. O Porto de Santos está indo muito bem, obrigado. Importante, né, pro país, né? Ele se modernizou, ele se individualizou da cidade, ele atraiu a iniciativa privada. O Porto de Santos está indo num caminhar muito bom, muito bom. Já fica aí a dica para o teu amigo presidente. O que eu vejo, até eu perdi o raciocínio, desculpa, me esqueci. Eu ia falar uma coisa, mas acabei me esquecendo. Você estava falando sobre o Porto de Santos ter tornado... Da região metropolitana. Olha só, pega uma região como a minha, que tem 2 milhões de pessoas, tá? Bota nessa região 50 milionários. O que muda nessa região? Tudo. Tudo, tudo. Bota ali 50 Armênio Mendes, ou bota ali 50 Antônio da Terracom. Bota ali 50. Agora, tu imagina numa cidade... Impacta forte, pega uma cidade como Sorocaba, Americana, Ibaté, essas cidadezinhas... Vai colocando 2 ou 3 milionários nessas cidades. Muda tudo. Pega ali Balneário Camboriú. Olha o que os milionários fizeram ali. Verdade. Milionários os milionários são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Eles que financiam, eles que investem, eles que criam. Quanto mais pessoas com dinheiro, é melhor para a sociedade, porque ele põe esse dinheiro em construção, modernização. Inovam. Então, É real. como você não tem muito milionário, milionário por cada 15, 16 pessoas, é pouca gente com dinheiro para investir. Do básico, gente, ao acabamento com os milionários. Essa foi muito ruim. Mas imagina o cara dando com a Ferrari de 3 milhões nessas rodovias precárias. Imagina, você vai para Camboriú, os caras, tudo é muito estruturado, a nossa Dubai. Então, é real. É real que a gente precisa entender que há soluções além do que a gente acha que a gente tem aqui no país. Do que nos Basta oferece. estudar, né? Basta buscar. Basta pesquisar. O Brasil está caminhando para um mercado de crédito mais acessível ou você vê um retrocesso? O que precisa mudar para que os empresários brasileiros tenham mais oportunidades? Tá bom ou é melhor eu refazer essa leitura? Refaz. Ficou meio travado. Ô, Luciano, o Brasil está caminhando para um mercado de crédito mais acessível, é claro, né? Ou você vê um retrocesso? Qual o seu ponto de vista? Eu vou complementar essa pergunta com o que precisa mudar para que os empresários brasileiros tenham mais oportunidades? A gente não fez isso? Não respondeu? Não foi aquele que acabou de responder? Não, assim não, mas eu vou te dizer que desculpa, mas eu não vejo o Brasil caminhando para um mercado de crédito mais acessível. Não vejo. Eu vejo o Brasil caminhando para um mercado de bancarização mais acessível. Ou seja, as fintechs, Dependência. elas resolveram problemas dos desbancarizados, mas o crédito continua estagnado. Não há crescimento em crédito para atender a população. Agora, o que os empresários brasileiros podem fazer para mudar isso daí é ter a consciência do peso do crédito doméstico, ou seja, do crédito brasileiro, dentro dos seus custos de produção. Infelizmente, o empresário brasileiro não faz essa conta. Ele não sabe que as despesas bancárias dele é muito maior que o lucro líquido. Ele não sabe disso. Ele precisa estudar e analisar isso daí. O que mudou? O que fez você mudar da engenharia para o setor, vamos chamar de financeiro, de crédito internacional? Eu sou um outsider, né? Eu não sou oriundo de banco nem de fundo. Eu sou empresário que comecei na área de engenharia elétrica e o que fez eu mudar foi uma consciência de que quando eu procurei crédito para executar uma grande obra, não me foi dado. Então, imagina, você trabalha 2 anos para pegar a maior obra da sua vida, aí quando você pega essa obra, você que está me vendo, vai com o seu contrato no banco e fala assim, me dá 10% para mim começar a obra, e o banco diz não. E você corre um risco real de perder aquela obra. Foi isso que me mudou. Eu descobri que eu não tinha força
para produzir o que eu queria, porque eu não tinha condição financeira do sistema para isso. É mais ou menos como você ir lá, matar um elefante para alimentar toda a tua tribo, chega lá não tem fogo. Aí tu perde o elefante porque ninguém tem fogo. É o que acontece hoje. O empresário, ele cria uma empresa grande, e aí ele pensa em grandes projetos, quando ele vai no banco buscar dinheiro, não tem. Aí ele abandona os projetos. Ou ele se revolta e consegue, busca saídas, ou ele se enterra. É isso aí. Hoje, 85% se enterra. 15% Lamentavelmente. busca uma saída e dos 15%, 10% dos 15% encontra, ou seja, 1,5%. Ô, Luciano, você criou o programa Agente de Crédito, né? Me ajuda aqui. ACI, Academic, é isso? ACI Academy. ACI Acadêmico, Isso. que agora está desenvolvendo um pré-MBA? Pré-MBA, isso. MBA. Com esse projeto, com esses projetos, enfim, vocês ajudam empresários. Como? Na verdade, o programa Agente de Crédito. Agente de Crédito. Agente de Crédito, a CI Academy, pré-MBA, ele tem a função de educar ou reeducar o profissional que assessora o empresário hoje. Porque quando você chega para falar com o empresário, ele sempre tem um consultor que vem de banco, é um contador, é um engenheiro, só que essa pessoa não conhece sobre o crédito internacional. Então, o meu trabalho, o que é? Com a minha equipe, nós vamos formar esse assessor, Legal, empresário, para que ele já coloque essa ideia na cabeça do empresário e quando ele chegar até nós, ele já esteja pensando em internacionalização. Putz, que sacada, né? Então, o pré-MBA, ele vai ter uma carga horária ali em torno de 28 horas e vai pegar todos os profissionais do mercado de crédito doméstico, que trabalham hoje como bancários, e formar ele para aprender o que é o crédito internacional e como trazer esse dinheiro para o empresário. Com isso, o empresário vai estar melhor assessorado e evitar a RJ. ACI Academy? A CI Academy é a Academia do Conhecimento. Só que é interessante que quando você vai para um empresário, ele não tem muito tempo. Geralmente o cara tem muita coisa ali, etc. Aí ele tem o consultor dele, que você falou. Que sacada, né? Esse cara é um cara de confiança dele. Então, se você vai capacitar esse cara, você acabou de capacitar o empresário. Isso aí. Porque os caras vão bater um papo num café depois, no chopp. Você viu por que muito empresário tem resistência de não fazer? Porque ele aprendeu com ex-bancário que foi ensinado a só vender aquilo para ele. Achamos que o banco são nossos amigos. Os Ele bancos ensinou brasileiros. o empresário que vende a ideia do ele ensinou o consultor, que é um ex-bancário, ou que trabalhou no sistema, e ele vai lá e vende a ideia para o empresário de pegar esse crédito que envenena ele. O Brasil é o império da falência. Vou te explicar por quê. Tem uma série Netflix chamada O Império da Dor, onde uma farmacêutica, para viciar a pessoa que tomava um analgésico, pôs cocaína dentro do remédio. Então, ela pôs na composição do remédio cocaína para que quando tu se machucasse e tomasse o remédio para dor, tu ficaria viciado no remédio dela. E ela convenceu os médicos a receitar esse remédio. É o que acontece no Brasil. O crédito doméstico é limitado e caro. Ele é indicado para o cliente que quer crescer, ele toma esse crédito envenenado, se envenena e morre na recuperação judicial. E ele acha que a culpa é dele. Como os doentes lá da farmacêutica achavam que a culpa era dele, que ele era um viciado. Só que ele não sabia que dentro do remédio tinha cocaína. E ele também é culpado porque ele não foi buscar informações. O que você me falou é baseado nisso. Vamos lá, vamos no time. Tem aí? Não temos o nosso som, né? No time, nós vamos ter que resolver. Não é esse. Luciano, no time pode te cortar que não é esse som só pra gente entrar no clima. No time No time é um bate-bola rapidinho aqui. Nós estouramos nosso tempo. Não esperava estourar, mas para mim, como tava. Se estoura é porque o papo tá gostoso. Mesmo eu com o meu vasto conhecimento do que você está falando, né? Vasto conhecimento. É uma aula. Eu sou um escorpiano curioso e para mim, tipo, vamos aprender, meu. Não, eu gosto de aprender. É claro que eu preciso participar dessas 28 horas para entender a fundo como funciona, coisa e tal. Você pode olhar o ACI Academy, que é gratuito. Vou olhar, com certeza. Então vamos lá, no time são perguntas e respostas rápidas linkadas ao seu conhecimento, né, a sua área. Tudo pronto? Pronto para a gente jogar, mandar? Pronto, amigo. Vamos lá, Luciano, um investimento.
Um investimento em moeda estrangeira. Um conselho para quem quer investir. Procure diversificar sua matriz. Uma bolsa que nunca deve se investir. A B3 brasileira. Um sonho. Internacionalizar as empresas brasileiras. Como você se definiria em uma palavra? Resiliente. Isso é bom, esse do escorpiano. O que esperar do mercado internacional para 2025? Boas notícias para o Brasil devido à guerra comercial. É isso, cara. A gente tem agora aqui o dica de ouro para fechar. O conselho clássico é: faça um planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Faça uma análise de disponibilidade de crédito para você executar esse planejamento estratégico e só a partir daí coloque a mão na massa. Então, não coloque a mão na massa. Faça um planejamento, busque o recurso para isso e depois comece a executar. É o contrário do que o brasileiro faz. Ele começa a executar para depois ver se tem dinheiro, para depois planejar. Então, eu inverto a lógica. Primeiro planeje, reserve o dinheiro e comece a trabalhar. Comece a produzir, empreender, investir, seja o que for. Cara, a regra é clara, porque o brasileiro começa a gastar com o projeto se a gente nem fez todo o processo todo dele de análise. É assim mesmo, Alex. O cara começa a gastar, aí ele busca o dinheiro, porque fica sem, e aí depois que ele pensa em planejar quando está sem dinheiro. E aí ele já fez toda uma bagunça ali, já tem alguns débitos. Nossa, o buraco é muito grande. Precisamos de mais Luciano, de mais podcast, de mais informação. Obrigado, Luciano, obrigado pelo convite, obrigado por vir. É uma honra receber e ter conhecimento em alto nível aqui no nosso podcast. Alto nível mesmo, cara. Eu estaria à disposição para vir aqui quando vocês convidarem. Eu vou lançar meu livro, que é a arte... Não é um livro, é um capítulo no livro, que são 26 coautores, né? Para quando que é? Acredito que sai agora após o carnaval. Vem para cá ou vamos Sim. fazer uns collab pra gente. Sim, a gente vai... É a arte de empreender. A arte de empreender. E o meu capítulo é sobre estruturação e crédito internacional. Pô. Eu volto para falar sobre isso aí. Precisamos muito, meu. E vou Muito. trazer um livro de presente para vocês. Precisamos muito também que a gente gasta. Tem 26 histórias de autores que viveram na prática se tornar empresários de sucesso. Cara, que lindo. Eu sou um deles. Então você valida o livro. É. Com certeza. Tamo junto. Né? Pessoal, obrigado por assistir nosso podcast. Espero que vocês gostem. Acho que a gente tem nós tivemos hoje uma aula a gente pode chamar de financeiras? Área financeira. Área financeira. Vamos chamar de coisas que os bancos não querem que a gente saiba. Entendeu? Com razão. Então, assim, obrigado por nos assistir. Agradeço aqui ao Luciano por nos dar essa mega aula. E obrigado e até o próximo episódio. É com você, Luciano. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui. Fiquem com Deus e que Deus abençoe o Brasil. E para quem quiser falar com o Luciano, desculpa, eu esqueci qual é o seu... O celular, o e-mail? Celular, o seu WhatsApp, o seu Instagram, gente. E o canal também. O Instagram não vou saber de cabeça. É Luciano Bravo Oficial. Né? O meu é Luciano Bravo Oficial. O Instagram? O Instagram é Luciano Bravo Oficial. Checa aí o dele. Luciano Bravo Oficial. E aí tem o Instagram da Inteligência Comercial, né? Que é o Inteligência Comercial, tá? Tá. E tem o website que é inteligenciacomercial.com, que ali você já sai para todas as redes e conexões. É isso aí, pessoal. O Instagram tá correto? Você falou que não vai saber? Não, é Luciano Bravo Oficial. Luciano Bravo Oficial. Pessoal, nós vamos deixar embaixo aqui para quem quer. Então, até o próximo episódio. Curta a gente, comente, etc. Vambora. Obrigado, até mais. Obrigado, Luciano. Obrigado.